Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 19. Na manhã de quarta-feira, Bell apareceu com outra mensagem para a massa de repórteres e câmeras de televisão. Bom senso questionável. Gene Bell, por acaso, já foi julgado? O procedimento da acusação está contaminado? Justiça. Boom. A mídia já estava se acostumando a aguardar avidamente por esses pronunciamentos. À tarde, um júri de 7 mulheres e 5 homens havia sido nomeado, com uma proporção homogênea entre pessoas negras e brancas. A seleção se deu com muito mais rapidez do que o esperado, em boa parte porque os moradores locais não sabiam muita coisa de antemão a respeito do caso ocorrido no estado vizinho. Depois das alegações iniciais de ambas as partes, Richard Lawson, namorado de Shari, foi chamado ao banco das testemunhas pela acusação e fez um relato dos acontecimentos daquela fatídica tarde de sexta-feira. Os dois se encontraram no shopping, foram à festa na piscina junto com a amiga dela Brenda Bozer. Mais tarde, os 3 voltaram ao estacionamento do centro comercial para pegar os carros das garotas. Brenda depôs em seguida e confirmou o que foi relatado por Richard. Depois foi a vez de Bob Smith, que contou que viu o carro de Shari na entrada de casa e desceu para procurá-la ao notar que ela não havia entrado, e falou sobre o pânico que sentiu quando não a encontrou. Relatou também que acionou a polícia, que recebeu um telefonema na madrugada prometendo uma carta de Shari que foi levado ao correio pelos policiais para assinar a coleta do último desejo e testamento de Shari, e que recebeu várias outras ligações telefônicas do mesmo suspeito não identificado. Myers perguntou a Smith se conhecia Larry Gene Bell e se ele era mesmo, como o próprio dizia ao telefone, um amigo da família. Não, senhor. O senhor ao menos sabia da existência dele em 31 de maio ou 1º de junho de 1985. Não, senhor. Sverlin declarou que não tinha perguntas a fazer ao Sr. Smith, o que foi inteligente da parte dele. Um advogado de defesa não teria qualquer coisa a ganhar tentando desmentir um pai enlutado. John Ballinger, um empresário local que por acaso estava passando na frente da entrada da residência dos Smith, naquele momento crítico, descreveu o carro que estava parado perto da caixa de correio onde Shari estava. Terry Butler, uma dona de casa, mãe de 2 filhos que morava ali perto, descreveu o motorista e contou que o carro quase bateu no seu antes de fazer uma guinada para a lateral da pista. Apesar de ter sido breve, coisa de segundos, ela se recordou de um momento marcante. Eu olhei em seus olhos e ele olhou nos meus. Pouco antes, ela havia visto o Chevette azul de Shari parado na entrada da casa e foi quem ajudou a polícia a compor o primeiro retrato falado do suspeito. A senhora conseguiria identificá-lo? Perguntou Knox M. Simão, o assistente da promotoria. Ele está sentado bem ali, de camisa branca, respondeu, apontando para Bell. Existe alguma dúvida a esse respeito, senhora Butler? Não. Alguma coisa nele está diferente de quando a senhora o viu na tarde de 31 de maio de 1985. Ele usava barba, e o cabelo agora está penteado. Na vez de Sverlin interrogar a testemunha, ele perguntou. Então essa identificação feita pela senhora se baseou em uma troca de olhares que durou uma fração de segundo, certo? Não sei por quanto tempo olhei para ele, respondeu Butler. Mas eu o vi. Sammy Collins, vizinho dos pais de Bell, contou que conversou com o réu na manhã de sábado, dia 1º de junho, e relatou o interesse excessivo dele no sequestro de Smith. Também mencionou que a aparência de Bell mudou entre os dias 1º e 22 de junho. Hilda Smith testemunhou em seguida e relatou suas experiências naquela sexta-feira.
Então Myers trouxe à tona as ligações telefônicas. O suspeito, a princípio, quis falar com ela antes de eleger Dawn como sua interlocutora. O promotor se concentrou no segundo telefonema, o primeiro a ser gravado. Excelência, gostaríamos de apresentar a fita como evidência, disse. Os jurados, membros do tribunal e advogados de acusação e defesa foram instruídos a pôr fones de ouvido para ouvir as gravações. Sverling resolveu não contestar a relevância ou a validade do trabalho de aproximadamente 3 dezenas de oficiais da lei e técnicos da companhia telefônica local que trabalharam para instalar o dispositivo de gravação e rastrear as ligações, uma tática que a promotoria esperava que ele pudesse usar para pôr em xeque a legitimidade das fitas. Isso só teria atrasado o andamento do julgamento e irritado os jurados, sem benefício algum para a defesa. A imprensa também teve acesso a transcrições que comprovavam que Hilda havia mencionado a questão da saúde de Shari para o suspeito. Acho que você sabe como me sinto sendo a mãe de Shari e o quanto eu a amo. Você pode me dizer se ela está fisicamente bem sem a medicação. A fita continuou tocando, com a outra voz dizendo a ela para providenciar uma ambulância e pedir ao xerife Metz para suspender as buscas no condado de Lexington e em vez disso se concentrar no condado de Saluda. Foi nessa chamada que um sub declarou: "Quero dizer uma coisa a você. Shari agora é parte de mim, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Nossas almas são uma só agora." Embora Bob Smith tivesse declarado que nós mantivemos até o fim a esperança de que ela estava viva, quando Ron e eu ouvimos essa gravação, tivemos quase certeza de que Shari havia sido assassinada. Não era preciso ser um analista de perfis criminais para reconhecer a satisfação que o sujeito estava sentindo ao manipular, dominar e controlar aquela família angustiada. Myers perguntou a Hilda se a voz na fita era a mesma da primeira ligação. Ela respondeu que sim. A reprodução das gravações continuou. Na quinta fita tocada por Myers, a mãe de Shari não conseguiu mais segurar as lágrimas. Depois da última gravação, o promotor mencionou o encontro de 27 de junho com Bell na sala do xerife Metz. A senhora já tinha visto o rosto dele antes desse dia? Perguntou. Não, eu não tinha, respondeu Hilda. Quando a senhora conversou com Léo e Jenny Bell naquele dia, como diria que a voz dele se comparava da pessoa que fez esses telefonemas? Eu ouvi aquela voz sem parar, inclusive quando me deitava à noite para dormir. Não conseguia calar aquela voz, mas ela não tinha um rosto. Quando ouvi Léo e Jenny Bell falar, associei uma cara àquela voz que estava ouvindo o tempo todo. Léo e Jenny Bell era a voz, e ele tinha sido preso. Sverling foi prudente o bastante para não tentar desmentir a mãe da vítima. Só o que perguntou ao interrogá-la foi: "Não existe dúvida de que a senhora não conhecia e nunca tinha visto Léo e Jenny Bell antes, correto?" "Eu não o conhecia e nunca o tinha visto." "Obrigado, senhora Smith." Isso era tudo o que eu tinha a perguntar. Dawn foi ao banco das testemunhas depois da mãe, e Myers continuou reproduzindo as fitas. A primeira foi a do telefonema de 6 de junho. Então Dawn foi obrigada a ouvir que "eu a amarrei na cama, com fio elétrico, e ela, não resistiu, nem chorou, nem nada. E eu peguei a fita isolante e enrolei a cabeça dela inteira e a sufoquei. E em seguida, e dei uma escolha para ela. Uma overdose de drogas, uma injeção, sufocada. Ei, sabia que ia virar um anjo." Esse também foi o telefonema em que ele disse: "Essa coisa saiu do controle, e só o que eu queria era fazer amor com Dawn. Estava de olho nela fazia algumas semanas. Com quem? Desculpa, com Shari." A alegação de que ele não tinha a intenção de matar Shari logo caiu por terra quando raptou e matou Deborah Maya-Elmick. Ou ele também só queria fazer amor com uma menina de 9 anos. Não pretendia matá-la. As coisas saíram do controle de novo. Ele fez exatamente o que planejava e queria com ela. Depois de reproduzir a gravação do telefonema de 8 de junho, um sábado, o dia seguinte ao funeral de Shari, Myers perguntou: "Pois bem, Dawn, nessa fita ele disse mais uma vez que iria se matar e que encontrariam fotografias em um saco plástico em seu corpo. Ele não se matou, e as fotografias mencionadas foram encontradas?" "Não." Em seguida, o promotor público mencionou o encontro na sala do xerife na delegacia. Depois de confirmar que ela nunca tinha visto Bell antes daquele dia, ele perguntou: "Como a voz que você ouviu saindo da boca de Léo e Jenny Bell naquela quinta-feira se compara com a voz nos telefonemas que vocês estavam recebendo?" "Era a mesma voz." "Alguma dúvida a esse respeito?" "Não, senhor, nenhuma." Uma evidência que o juiz Smith não permitiu que fosse apresentada ao júri foi suspeito dizendo para Dawn: "Muito bem, Deus quer que você se junte a Sharify. Neste mês, no mês que vem, neste ano, no ano que vem. Não tem como você ficar protegida o tempo todo. Você já sabe sobre a menina do Zelmick." O juiz Smith decidiu que a gravação de 22 de junho era prejudicial demais, representaria um risco à presunção de inocência do réu. Sverling tentou ir além e não deixar o júri ouvir Hilda e Dawn nas gravações, porque a empatia natural dos jurados em relação a elas poderia se converter em um sentimento de raiva contra Bell. O magistrado negou a moção.
Sverling tentou convencer o magistrado de que Bell havia conversado conosco na sala de Met sem ter respeitado seu direito a um advogado. No entanto, pela gravação do interrogatório, fica claro que Bell havia aberto mão voluntariamente dessa prerrogativa, que estava ansioso para falar que a família Smith foi levada até lá por um pedido seu. Naquele momento, o xerife disse, com todas as letras, que um advogado recomendaria que ele escalasse, mas Bell quis falar mesmo assim. Mads ainda declarou em juízo que o irmão do suspeito, um advogado, estava o tempo todo no saguão da delegacia, mas o réu afirmou diversas vezes que não queria vê-lo. Mesmo com a exclusão daquela gravação específica, para mim, as evidências já apresentadas eram inequívocas. Minha principal preocupação, àquela altura, era que o júri considerasse que o comportamento bizarro e narcisista de Bell fosse decorrente de uma doença mental. Conforme afirmei, reconheço que ele sofria de algum problema psiquiátrico, mas que não chegava nem perto de ameaçar sua capacidade de autocontrole, nem de impedi-lo de distinguir entre o certo e o errado. O que a maioria das pessoas às vezes não entende é que sociopatas como Bell compreendem a diferença entre o certo e o errado, mas encaram os próprios desejos e a sensação de onipotência como valores que estão acima da moralidade convencional. O repórter Charlie Case, da WSTV, falou em seu testemunho sobre o telefonema em que o suspeito se comprometia a se entregar, o que, como tantas outras promessas, não se concretizou. Perto do fim do dia, Judy Hill, que trabalhava como operadora de caixa no posto de parada de caminhões da estação Grand Central, na rodovia I-77, de onde foi feito o telefonema de 6 de junho, identificou Bell e afirmou que ele tinha ido até lá naquele dia para comprar café e trocar moedas para fazer uma ligação. Ela ouviu atravessar o saguão, verificar se o telefone estava funcionando e depois sair para usar outro orelhão, instalado no estacionamento. A intenção de um promotor público, com todos esses depoimentos, é apresentar ao júri uma versão incontestável do relato apresentado. A ideia é mostrar a cada jurado que todas as partes da história contada foram comprovadas e que, portanto, o réu de fato cometeu o crime. Afinal, como seria possível que todas aquelas testemunhas pudessem estar equivocadas? O Dr. Joel Sexton, que vira o corpo de Shari no local onde foi encontrado e realizará a autópsia, também deu seu testemunho no mesmo dia que Hilda Edam. Com base nas evidências físicas na ausência de rigor mortis, concluiu que Shari estava morta fazia pelo menos 2 dias. A decomposição estava avançada, explicou. Ovos de moscas, vermes e besouros estavam presentes. Esse é o processo normal da natureza de destruição de um cadáver encontrado em uma mata. Por mais cruel que isso possa parecer, era fato que o assassino tinha consciência quando deixou o corpo de Shari em um ambiente como aquele, pois seria difícil determinar a causa da morte. Poderia ser por sufocamento ou estrangulamento ou por desidratação, severa em razão do problema de saúde da vítima. Fosse qual fosse o caso, em termos legais, ela morreu em decorrência do rapto e da manutenção em cárcere privado contra sua vontade, portanto o sequestrador era o responsável direto pela morte. O Dr. Sexton também explicou que, em razão do estado severo de decomposição, não era possível determinar se Shari havia sido estuprada. Sobre isso, os jurados poderiam tirar as próprias conclusões com base nas gravações exibidas em um telefonema no qual Bell afirmara que fez amor com ela 3 vezes. E, por mais terrível que fosse, era uma conclusão mais que óbvia. Capítulo 20. Em 14 de fevereiro, sexta-feira, quando foi chamado ao banco das testemunhas, Eli Shepard contou que combinou com Bell, que foi seu ajudante de eletricista por 6 meses antes de ser preso, que cuidasse da casa em sua ausência. Shepard explicou que ele e a esposa fizeram uma pausa na viagem de 9 semanas para verificar o progresso de um trabalho que Bell estava executando no condado de Saluda. E também revelou que, enquanto os levava para casa depois de buscá-los no aeroporto, o funcionário deu início a uma conversa sobre os detalhes do desaparecimento de Shari Smith. Ele, a Bell, me perguntou se eu achava que a família iria querer recuperar o corpo. Shepard afirmou ter respondido que esperava que a garota ainda estivesse viva, ao que Bell falou. Mas, se não estiver, você acha que eles vão querer o corpo de volta? A pistola calibre .38 que Elisa havia mostrado a Bell foi apresentada como prova depois que a testemunha afirmou tê-la encontrada suja e emperrada, em um local diferente de onde a deixará. Ele identificou a voz nas fitas como a de Bell, mesmo com o uso do dispositivo modulador. Eu fiquei enlouquecido, afirmou a testemunha. Eu sabia que era a voz do Sr. Bell nas gravações. Não havia dúvida alguma. E de quem era a voz que o senhor ouviu na fita em que foi dito o que ele fez com Shari Smith? Perguntou Myers, enfatizando para o júri o horror da situação. Era a voz do Sr. Bell. Não poderia ser de outro. Em seu depoimento, Sharon Shepard confirmou tudo que o marido havia dito. Os dois descreveram Bell como um bom trabalhador, mas um homem esquisito e estranho. Disseram que ele fazia anotações de forma compulsiva, escrevendo instruções detalhadas para quase toda tarefa que precisava cumprir, e que as revisava várias e várias vezes. Marvin Mickey Dawson,
perito da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul em documentos questionados, explicou o funcionamento do aparato de detecção eletrostática, baseado em uma técnica desenvolvida em Londres pela Scotland Yard, e como o dispositivo conseguia identificar marcas deixadas por folhas escritas bem acima da página em questão, além de afirmar que o último desejo e testamento foi inequivocamente associado ao bloco em que Sharon Shepard deixará instruções para Bell. Por meio de uma imagem fotográfica, Dawson continuou a explicação. Realizei uma comparação de uma amostra comprovada da letra de Sharon Fay Smith com a caligrafia presente no último desejo e testamento e fiz uma identificação positiva como a caligrafia dela. Sverlin tentou impedir que o documento fosse incluído entre as provas a que o júri poderia ter acesso durante as deliberações, argumentando que as mensagens da vítima para a família e o namorado não tinham relação com o caso em si e que poderiam inflamar os jurados contra o réu. O juiz Smith negou a moção de imediato, assinalando que se tratava da evidência mais importante de todas, sem a qual o crime poderia não ter sido solucionado. Leury Jenny Bell, que naquele dia vestia camisa branca, colete, calça social verde e gravata da mesma cor, sentou-se no banco das testemunhas sem a presença do júri. Ele se queixou de que o xerife Mads o dissuadiu de exigir a presença de um representante legal antes de ter seu carro e sua casa revistados. Na verdade, foram os pais que autorizaram, pois a residência era deles, já que um advogado teria me mandado ficar quieto. Mads teria lhe dito que seria mais rápido se ele consentisse em assinar os formulários, mas também avisado que, caso se recusasse a fazer isso, a polícia conseguiria uma ordem judicial para conduzir a revista, o que de fato foi feito para a residência. Portanto, em minha opinião, aquela questão era irrelevante. Na condição de testemunha depoente, Bell agiu como nas performances ao telefone. Estava em sua zona de conforto. Ele se recusou a se sentar, permanecendo de pé como se pretendesse dominar o ambiente do tribunal, afirmando que era esse o procedimento na Inglaterra do século XIX. Não estamos para brincadeiras aqui, a não ser que o senhor considere que a vida de Shari Smith fosse uma grande piada, e a minha também, acusou Myers. Vamos tentar ser um pouco mais profissionais aqui. Uma das coisas que mais me incomodou foi a tentativa de vincular sua vida de Shari, como se os dois fossem vítimas de um mesmo oponente. O juiz Smith o instruiu diversas vezes a se limitar ao que foi perguntado, quando, por exemplo, ele começava a reclamar que a polícia não devolvera sua carteira, que continha 80 ou 90 dólares. O senhor precisa limitar os comentários ao assunto que está sendo discutido, avisou Smith. Em resposta à admoestação do juiz, ele respondeu: eu compreendo, mas espero que o senhor também compreenda minha situação. No início da sessão de sábado, pouco depois de ser conduzido à mesa da equipe de advogados de defesa, Bell se levantou para se queixar de que agentes da Divisão de Aplicação da Lei haviam tomado sua caneta, afirmando que poderia ser usada como uma arma. O juiz explicou que era um procedimento padrão quando um réu é conduzido e retirado do tribunal, sem o uso de algemas. Eu não aceito as desculpas do senhor, gritou. Esse pode ser o motivo, mas eu não aceito. Eu não estava me desculpando, retrucou o juiz. Com a atenção da corte concentrada nele, Bell pareceu querer retomar o que começou na sexta-feira. Estou nos portões do inferno há 7 meses, falou. Não me comparo ao que as famílias Smith e Elmick estão passando, mas estou nos portões do inferno e eles, no inferno. Vamos acabar logo com isso e seguir com nossas vidas. O magistrado já havia determinado que o caso Elmick não poderia ser mencionado por ser prejudicial ao direito de defesa do réu, mas Bell fez isso mesmo assim. Disse ao juiz que as transcrições do interrogatório e da conversa na sala do xerife Mads não deveriam ser levadas a sério, porque coisas importantes haviam sido deixadas de fora. Até um cego pode ver que um falso testemunho foi feito contra mim. Um pouco mais tarde, depois que Mads rebateu suas alegações e ele desceu do banco das testemunhas para se retirar do tribunal, Bell estendeu a mão para cumprimentar o xerife. Mads limitou a encará-lo e seguiu adiante. Em outro momento, Sverlin se virou para Bell e perguntou em um tom brusco: você precisa mesmo acenar para todo mundo? Só estou mostrando meu respeito pelas forças da lei. Essa foi a resposta, em mais uma manifestação de seu gosto pela manipulação, pela dominação e pelo controle. Quem você pensa que é? Questionou o advogado, irritado. Um maitre? Ainda na ausência do júri, Smith precisou decidir se o que Bell contou aos policiais de Charlotte sobre Shari Smith enquanto era interrogado sobre o caso Sandy Cornet poderia ser admissível como evidência no julgamento. Sverlin descaracterizou o interrogatório, definindo como 11 horas de papo furado. Ao questionar o investigador Lawrence Walker a respeito da alegação de Bell de que tinha visões mandadas por Deus, tentando enfatizar a questão da doença mental do réu, fez a pergunta da seguinte maneira: o senhor não achou isso um pouco bizarro? Não ficou intrigado com essas visões mandadas por Deus? O Walker respondeu, de acordo com o que já havíamos constatado em nosso trabalho no Bureau, que atribuir um fato a uma visão ou mensagem divina, muitas vezes, é um subterfúgio usado pelo suspeito para admitir seu envolvimento sem dizer isso com todas as letras, uma variação de uma narrativa para livrar a própria cara. Não é incomum em meu trabalho como policial alguém me dizer que teve uma visão. É uma forma encontrada para aliviar a consciência. O senhor acha que o comportamento dele foi normal?
Insistiu Sverling. Sim, senhor. Em alguns momentos, durante o depoimento, o Sr. Bell atuou de forma estranha, mas devo enfatizar aqui a palavra atuou. Para permanecer naquele ponto, Sverling convocou para depor o psiquiatra Dr. Harold Morgan, contratado pela defesa, que tinha lido as transcrições do interrogatório. Ele afirmou que Bell não se encontrava em condições de abrir mão do direito a um advogado, porque estava psicótico no momento e, obviamente, tão fora de si que não poderia dar um consentimento bem informado. Ele estava fora da realidade. Morgan afirmou ter entrevistado Bell em 16 de julho, 2 dias depois da polícia de Charlotte, e que o encontrou em um estado maníaco. Ele expressava delírio de ter certos poderes e se dizia em contato com Deus. Estava desconexo. Ficou claro para mim que não estava em juízo perfeito. É por isso que tantos agentes da lei acabam antagonizando com psiquiatras e outros profissionais de saúde mental. Eles tendem a se concentrar nas alegações delirantes que parecem lógicas aos ouvidos, enquanto nós observamos o nível de planejamento, execução e eficiência na execução de um crime violento, além do quanto o criminoso consegue apresentar recordações narrativas com alguma coerência. O juiz determinou que, embora as alegações de Bell fossem desconexas, não indicavam uma perda de contato com a realidade, nem uma incapacidade de entender seus direitos constitucionais. O magistrado decidiu que tudo que Bell falou a respeito de Shari Smith poderia ser apresentado como evidência, inclusive eventuais referências circunstanciais a Deborah Maelmick, mas nada a respeito do caso Sandy Cornett. A partir daí, boa parte da sessão de sábado foi dedicada às descobertas forenses nas residências dos Bell e do Shepard, inclusive do protetor de colchão do quarto de hóspedes de seu empregador. Os químicos forenses da Divisão de Aplicação da Lei confirmaram que os cabelos e as manchas de sangue e urina no carpete eram compatíveis com os de Shari, com base na comparação com fios extraídos da escova de cabelo e do sangue encontrado na meia calça dela. Os respingos de sangue achados em um par de tênis de Bell também eram do mesmo tipo sanguíneo da vítima. Os peritos explicaram que não tinham como confirmar se alguma das manchas era proveniente do corpo do próprio Bell, pois ele havia se recusado a ceder amostras de sangue, urina e saliva. Em uma decisão que procurou contemplar as demandas de ambas as partes, Smith decretou que a acusação poderia informar ao júri que o réu se recusará a ceder sangue e urina para comparação com as manchas encontradas no protetor de colchão, mas não que havia desobedecido a uma ordem judicial para a obtenção de amostras de cabelos e de voz. Com relação a esse último elemento, o magistrado argumentou que, como os jurados já tinham ouvido a voz dele nas fitas, poderiam tirar as próprias conclusões. O tribunal já havia sido cenário de uma série de demonstrações de destempero por parte de Bell. O júri, porém, não estava presente nessas ocasiões. Na manhã de 17 de fevereiro, segunda-feira, Myers deu por encerrado o trabalho da acusação. Ao fim da apresentação do caso, o promotor público havia convocado dezenas de testemunhas e mostrado 59 evidências, que incluíam fotos, gráficos, mapas, a arma de fogo, a corda, a fita isolante, as canetas, os envelopes, os selos com as iscas para patos encontrados no quarto de Bell, o bloco pautado com folhas amarelas, obviamente, o importantíssimo, último desejo e testamento. Era chegado o momento de a defesa tentar criar, pelo menos, uma dúvida razoável sobre Larry Gene Bell ser ou não assassino, ou então mostrar que ele estava tão fora de si quando sequestrou, aprisionou e assassinou Shari Smith, que havia perdido contato com a realidade e a capacidade de distinguir a diferença entre certo e errado. Nós, os agentes da lei, considerávamos essa uma tarefa e tanto. Capítulo 21. Na manhã de segunda-feira, a defesa deu início à apresentação do caso, abrindo os trabalhos com o testemunho de 3 profissionais de saúde mental. A primeira, a assistente social Susan Appelsler, especializada em atendimento clínico hospitalar, afirmou que Bell havia faltado à maioria das consultas quando era um paciente não residente do Instituto Psiquiátrico William S. Hall. Além disso, na primeira entrevista no hospital, ele contou à equipe responsável pelo diagnóstico que sua mãe já havia morrido, o que não era verdade. O Dr. Lucius Presley, psiquiatra do Hall, contou que, em 1976, Bell foi diagnosticado como um sádico sexualmente desviante. O médico explicou, e nossa pesquisa, sem dúvida, corroborava a afirmação que o sadismo sexual é um dos problemas mais difíceis de tratar, em razão do prazer do reforço positivo que o indivíduo tem ao cometer atos desviantes. Embora se tratasse de uma testemunha convocada pela defesa, Bell se virou para a área onde a imprensa estava e comentou. Se acreditarem nisso, também devem achar que a Mona Lisa é um homem. O Dr. Robert Sabalis, psicólogo do Departamento de Medicina Familiar da Faculdade de Medicina na Universidade da Carolina do Sul, declarou ter examinado Bell no Hall em 1975 e ter constatado que seu QI era de 88, portanto abaixo da média, e que o paciente revelava potenciais indicativos iniciais de psicose. Quando interrogado pela acusação, contudo, o Dr. Sabalis confirmou que essa condição não poderia ser enquadrada como insanidade nos termos da lei.
Os jurados logo poderiam fazer as próprias avaliações. Era Bell quem se sentaria no banco das testemunhas a seguir. Em geral, é um grande risco para o advogado de defesa pôr seu cliente para depor e expô-lo ao risco de ser desmentido ao ser interrogado pela acusação. Mas Verlin estava colocando na mesa sua melhor cartada, a possibilidade de que o júri considerasse Bell um indivíduo irracional, se não completamente doido. Quando foi depor, mais uma vez de pé, com as mãos às costas, em vez de sentado, seu advogado começou perguntando: "Quantos anos você tem?" "O silêncio vale ouro", respondeu Bell. "Não foi isso que eu perguntei", reclamou Verlin. "Perguntei quantos anos você tem." 37, disse, por fim, Bell. Não era exatamente um começo auspicioso para quem queria provar que seu cliente era louco, em vez de apenas presunçoso e irritante. Bell então pediu para conversar em particular com Verlin. Depois de 45 minutos de conferência entre réu e advogado, pediu desculpas pela demora. Mas, obviamente, não estava disposto a falar de forma clara e direta. "Vou começar amanhã. Estou confuso, mas vou ficar 100% melhor." Em seguida, Bell se virou para onde estava a imprensa e falou: "Eu estou confuso. Isso não é divertido. Não aguento mais isso", resmungou Myers. "Acho que quem está ficando louco sou eu. Estou sem palavras. Não sei mais o que comentar a esse respeito." Foi tudo que Verlin conseguiu dizer. Smith encerrou os trabalhos do dia. Na manhã seguinte, 18 de fevereiro, terça-feira, Bell foi ao banco das testemunhas na frente do júri pela primeira vez. O tribunal estava lotado. Ele reclamou que tinha fornecido um álibi no momento da prisão que nunca fora verificado. Mais uma vez se colocando como vítima, ele insistiu: "Eu implorei para verificarem meu álibi. Fui mal orientado, ingênuo e burro por me colocar assim nas mãos dele." Que álibi era esse ele não mencionou em momento algum. Falou também que havia se consultado com vários psiquiatras e profissionais de saúde mental ao longo dos anos e decidiu resumir tudo se dirigindo ao júri. Algo a se pensar. Inteligente, burro ou pirado? Vocês decidem. Depois disso, continuou: "Fui envenenado. Vocês não acreditariam na quantidade de médicos com que conversei na vida. Ouvi os médicos me dizerem que sou pirado a vida toda." Ele negou que tivesse problemas mentais ou emocionais graves. "Eu não sou um doente mental." Mas é impossível convencer os médicos disso. Conversei com eles a vida toda e disse diversas vezes que não existe algo de errado comigo. Nunca me escutaram. Quando Verlin tentou trazer à tona o histórico familiar, Bell comentou: "Você não está deixando nada de fora. Não quer deixar segredo algum escondido. Eu não ligo. Minha vida toda foi assim, com as coisas sendo distorcidas e usadas contra mim." Bell transformou uma pergunta sobre seus tempos de estudante de ensino fundamental em uma reclamação sobre as condições como prisioneiro do CCI. "Quando fui injustamente mandado para os portões do inferno, meu peso caiu, por causa do calor e da comida. Mas eu não reclamei. Sabia que meu dia iria chegar. O dia em questão seria quando ele fosse ao tribunal refutar a moeda de um lado só apresentada contra mim." Confundir-se com metáforas era o menor de seus problemas. Os jurados já não sabiam mais do que ele estava falando quando se descreveu como um solitário, um individualista e um líder. E então deu início um monólogo sobre a habilidade atlética do irmão no ensino médio. A seguir, começou a recitar passagens da Bíblia, declamou alguns versos da canção Amazing Grace e declarou, de forma abrupta, que iria chutar a porta do caso apresentado pela promotoria. As coisas que eles mostraram não têm a ver com o caso. Justiça, muito improvável. Coisas tiradas de proporção. Na pausa para o almoço, Bell disse a Myers: "Você é o melhor." "Ainda não", respondeu o promotor. "Ainda estou esperando para interrogar você." Na sessão da tarde, Bell admitiu que se declarara culpado por agressão a uma mulher em Rock Hill, pois forçou-a a entrar em seu carro sob a ameaça de uma faca. Contudo, afirmou que só disse isso porque foi obrigado pelo advogado e pelos familiares. "No dia anterior, eu tinha viajado para a Carolina do Sul. Myers me queria como testemunha de refutação, depois que todos tivessem dado seus depoimentos. Ele ligou para o escritório local do FBI em Colômbia, que passou a requisição para a academia. Nós já havíamos conversado sobre meu possível depoimento várias vezes por telefone, imaginando que havia uma boa chance de que os argumentos apresentados pelos profissionais de saúde mental de ambas as partes acabassem anulando uns aos outros na cabeça dos jurados. Eu, por outro lado, poderia falar sobre a capacidade de organização de Bell e sobre o nível de planejamento e sofisticação criminal presentes em seus crimes, algo que alguém em estado de alucinação ou delírio permanente não conseguiria fazer. Depois do jantar, reuni-me com Myers e sua equipe no hotel onde estava hospedado. Perguntei ao xerife como estava a família Smith, principalmente Dawn e Hilda. Ele respondeu que estavam todos firmes e fortes e pareciam estar suportando tudo muito bem, levando-se em consideração as circunstâncias. Também quis saber se Bell continuava concentrando sua atenção em Dawn, e Myers disse que sim. Sem dúvida. A jovem parecia extremamente desconfortável quando ele a olhava. Sempre que possível, Robert tentava se posicionar de uma forma que bloqueasse o campo de visão de Bell.
Alertei Meyer sobre uma eventual explosão de raiva de Bell assim que soubesse que eu estaria na lista de testemunhas do dia seguinte. Ele tinha discernimento bastante para entender minha utilidade para a acusação e daria-se melhor para se mostrar irracional, mas sem deixar de tentar assumir o controle da situação. Esses dois objetivos parecem contraditórios, mas, em razão de sua opinião tão elevada de si mesmo, eu achava que Bell tentaria neutralizar meu depoimento e também os dos especialistas em saúde mental, sem deixar de massagear o próprio ego. Na manhã de 25 de fevereiro, terça-feira, em minha primeira oportunidade de assistir ao julgamento, em vez de apenas receber relatórios e atualizações, Bell foi novamente convocada a depor e, de novo, recusou-se a se sentar. Disse que preferia ficar de pé porque, infelizmente, não existem cadeiras nos portões do inferno. Se você se sentar, é no chão frio ou em uma cama dura. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que os portões do inferno eram um lugar frio, mas tudo bem. Sverling perguntou: o que são os portões do inferno? O próximo passo a partir daqui. Ele disse que tinha visto Shari Smith morrer em uma de suas visões, mas garantia não ter envolvimento em seu sequestro, sua morte ou qualquer outro crime do qual era considerado suspeito. Afirmou que não podia dizer quem matou Shari porque não quer ter problemas, legalmente e aos olhos da lei. Quando questionado a respeito das tais visões, recorreu à frase que se tornou uma marca registrada em seus depoimentos: o silêncio vale ouro. Também explicou que fazia aquilo por respeito à família Smith, que já havia sofrido demais. Alegou que falou, propositalmente, aquilo que os psiquiatras que o examinaram queriam ouvir. É importante cooperar com os médicos. Afinal, isso pode salvar uma pessoa da cadeira elétrica e levar a um veredito de culpado, mas acometido por doença mental. Tudo é possível. Ele estava agindo, mais ou menos, da forma como eu esperava. Se acreditasse na palavra de Bell, o que não era aconselhável, a impressão que se teria era a de que ele estava em conflito direto com Sverling, que estava dando a seu cliente a oportunidade de se apresentar como um doente mental grave. Infelizmente, o réu fazia questão de se declarar absolutamente lúcido. Ele também não colaborou nem um pouco para atrair a simpatia do júri quando afirmou ter o nome, o endereço e as demais informações pessoais de todos os jurados. Quando, enfim, perdeu a paciência com as bobagens e a falta de cooperação de Bell, o juiz Smith pediu um recesso, dispensou o júri e fez um alerta à defesa. Muito bem, Sr. Sverling, o Sr. Bell já está depondo há aproximadamente 6 horas ou mais. É tempo de sobra para o júri observar o comportamento dele nas respostas às perguntas. Reparei que o réu compreende as perguntas, que as respostas são lúcidas. Senhor advogado de defesa, se não impuser um limite a seu cliente em relação às respostas às perguntas que são feitas, eu vou ter que interferir. Caso contrário, vamos passar mais 3 semanas aqui. Por mim, tudo bem, retrucou Bell, todo animado. Quando o júri voltou, Bell deu mais detalhes sobre seu álibi para o momento em que Shari foi sequestrada, mas não sem fazer um protesto primeiro. Quer que eu apresente meu álibi incontestável? Perguntou a Sverling. Eu estava guardando isso como um as na manga. Por insistência do advogado, ele afirmou que estava levando a mãe a uma consulta médica em Colômbia e de fato ofereceu vários detalhes. Da mesma maneira compulsiva descrita no perfil que elaboramos, ele contou que a encontrara na agência de correio do condado de Lexington às 13h15 e assumirá o volante de seu carro. Depois citou o nome de cada rua, a quantidade de semáforos, as placas de sinalização e outros locais reconhecíveis no trajeto até o consultório, de onde teriam saído às 14h50 para ir ao restaurante Cristals, na Elwood Avenue, e onde ele pedirá um hambúrguer e disse ter sido atendido por um conhecido seu. Os dois teriam saído do Cristals às 15h30, voltado para o correio de Lexington para pegar o carro e chegado em casa às 4h. Adivinhem quem apareceu e estacionou a 2 vagas de mim? Perguntou, dirigindo-se ao júri. O distinto Sr. James Womet, xerife do condado de Lexington. Quando ele chegou, minha mãe saiu do correio e se encontrou com ele lá na frente. Os dois devem ter conversado por uns 10 minutos. Ele ainda acrescentou que, se Matt, que estava presente no tribunal, não se lembrasse desse encontro, então devia sofrer de amnésia. Bell detalhou também o restante do dia. Voltará à casa dos pais no Lago Murray. De lá foi para a residência do Shepard, onde tinha visto o jogo de beisebol entre os times da Universidade da Carolina do Sul e da Estadual da Flórida, até meia-noite, e então voltará à casa dos pais para dormir. Tudo isso comprovaria que ele não tinha a ver com o sequestro de Shari Smith. Imaginemos, só por um instante, que a acusação não dispusesse de todas as evidências recolhidas nas residências dos Bell e do Shepard, nem das descrições fornecidas pelas testemunhas sobre o carro do suspeito, da identificação da voz da pessoa responsável pelos sádicos telefonemas, não só pela família de Shari, mas também por outras pessoas que conheciam o réu. De acordo com minha experiência, os acusados de homicídio, principalmente quando há possibilidade de pena de morte, não escondem um álibi legítimo como um as na manga. Vale lembrar que Bell já estava preso havia 8 meses àquela altura, recebendo ameaças e insultos do restante da população carcerária do CCI e alocado no corredor da morte para a própria proteção.
Caso pudesse provar que estava em outro local no momento do sequestro de Shari Smith, ele teria fornecido todos os detalhes no mesmo instante em que colocou os pés na delegacia pela primeira vez. E um advogado de defesa competente tarimbado como Jack Sverling teria trabalhado para confirmá-los um a um, provavelmente dispensando a necessidade de um julgamento e, sem dúvida alguma, regimentando uma fila de testemunhas para comprovar o álibi, se fosse preciso. Além disso, tenho certeza de que a mãe de Bell também confirmaria tudo de bom grado para salvar a vida do filho. Mas a defesa não convocou uma pessoa sequer para falar a respeito de tais fatos. O suposto álibi era só mais um artifício de Bell para se manter mais tempo como centro das atenções, manipulando o processo judicial e falando que bem entendesse, mesmo com todo mundo sabendo que era apenas papo furado. Embora o juiz Smith tivesse proibido a acusação de mencionar o caso Elmick ou o desaparecimento de Sandy Cornett, o próprio Bell fez isso em seu depoimento. Falou que estava fazendo compras no shopping Bush River quando Deborah Mai foi raptada, mas, quando ouviu falar do sequestro, teve uma visão do que aconteceu, por isso, descreveu tudo em detalhes. Quando Sverling perguntou sobre o casamento fracassado e sobre o filho que nunca visitava, Bell ficou abalado e falou: "Vou usar a prerrogativa de que silêncio vale ouro desta vez." Na prática, era ele quem estava escolhendo sobre o que falar ou não. Capítulo 22. À tarde. Foi a vez de Myers interrogá-lo, mas as respostas que obteve não foram muito diferentes das que foram dadas a Sverling. A grande diferença foi que, por alguma razão, Bell decidiu se sentar daquela vez, em vez de ficar de pé. Quando questionado sobre os sonhos, esclareceu que eram visões e ainda as mostrou ao promotor público. "Pelo jeito, você não fez sua lição de casa. Eu disse ontem mesmo que o silêncio vale ouro, meu amigo. Você está misturando questões profissionais com pessoais. Acho que deve ser surdo. O senhor sabia que a Sorta Smith foi sequestrada?" Perguntou o promotor. "Silêncio vale ouro", respondeu. "Eu sei que o senhor entende as perguntas que são feitas aqui, Sr. Bell", interveio o juiz Smith. "Trate de responder. Em seguida, o senhor pode se explicar." O magistrado esclareceu aos jurados que a afirmação não era uma opinião sobre a condição mental do réu, mas apenas uma constatação de que ele entendia o que estava sendo perguntado. "Ainda assim o silêncio vale ouro, meu amigo", respondeu Bell. Depois olhou para Myers e comentou: "Para mim, você ainda é um procurador muito honrado." Quando ele pressionou sobre o motivo de ter dito a um vizinho dos pais que sabia que Shari havia sido levada de sua casa em Red Bank e que alguém tinha telefonado para a família, Bell respondeu: "Com certeza minha mãe tinha me contado sobre o sequestro. Quando ouvimos a notícia naquela manhã, ficamos preocupados. Claro, nós vimos no telejornal da manhã. Mais tarde, em um avanço significativo, em minha opinião, embora Bell demonstrasse aversão a falar sobre sua vida pessoal, Myers o fez admitir que as únicas vezes que buscou ajuda de profissionais de saúde mental foi logo depois de incidentes que levaram à sua prisão. O senhor nunca procurou um psiquiatra ou psicólogo, a não ser quando foi acusado de algum crime." "Pois é", confirmou Bell. Mas a apresentação por parte de Myers das declarações dadas por Bell aos detetives de Charlotte em interrogatórios só provocaram uma avalanche de frases feitas. "Não vou incriminar a mim mesmo. Isso não é divertido. Silêncio vale ouro." Bell se queixou com o juiz sobre Myers estar tentando induzi-lo a confessar o assassinato de Smith. "Você não pode ficar me confundindo", falou. "Não sei por que está desperdiçando o precioso tempo do tribunal. O condado de Saluda já está no vermelho." Como o próprio Bell havia mencionado supostas visões sobre o caso Elmick, o promotor também perguntou a esse respeito. "Silêncio vale ouro, meu amigo", respondeu Bell. "Não vou confessar uma coisa que não fiz. Vamos acabar logo com isso. Me libertem ou me matem." A minha opinião sobre qual das duas alternativas era a mais aconselhável já estava consolidada. A performance de Bell no tribunal se tornou ainda mais bizarra a partir daquele momento. Ele alegou que não falaria das visões concedidas por Deus, porque as famílias das garotas mortas estavam presentes. "Eu pedi para todos se retirarem", rebateu Myers. "O senhor pode falar sobre essas visões agora. Quero preencher todas as lacunas", afirmou Bell. "Mas isso pode chegar aos ouvidos errados. Tenha respeito pelas pessoas da imprensa, só estão fazendo seu trabalho. Não quero dar ao responsável uma chance de ficar um passo à frente." "Não, senhor, amiguinho." Essa última declaração foi dirigida diretamente aos repórteres presentes e também a alegação que veio a seguir, o número de uma placa veicular que, segundo ele, tinha relação com o caso. Em uma verificação com o Departamento de Trânsito, foi constatada que era do carro de Jack Sverling. Myers perguntou a ele se lembrava de ter contado aos policiais que viu Shari Smith na agência de correio de Lexington na tarde do sequestro. "Silêncio vale ouro", repetiu. "Não vou mais cruzar essa linha. De novo, não, amiguinho."
Com Bell já fora do banco das testemunhas, Sverling reproduziu a fita do interrogatório no trailer atrás da delegacia para mostrar que o réu colaborara com os investigadores, que os policiais insinuaram que ele sofria de uma doença mental e que, talvez, ele não tenha sido informado apropriadamente de seu direito a ter um advogado presente no local. Em diversos momentos, enquanto os presentes ouviam a longa gravação, Bell riu, chorou, estalou os dedos e deu sinais de tédio. O Dr. Thomas Roy Scott, um psicólogo que examinou Bell no Hospital de Veteranos de Guerra de Columbia em 1976, e mais uma vez depois que ele foi preso pelos 2 homicídios, rotulou como esquizofrênico paranoide um sujeito seriamente perturbado que muito provavelmente estava afetado por uma doença mental grave no momento do crime. Portanto, não tinha controle sobre os impulsos que o impeliam a atacar mulheres. Em uma área da vida, eles podem ser completamente loucos, mas sem deixar de serem funcionais em outra, afirmou. Mas ele saberia que era errado sequestrar uma garota de 17 anos, se deixá-la apodrecendo na mata. Não, doutor? Questionou o assistente da promotoria Knox M. Simão, quando chegou a vez do interrogatório da acusação. Com certeza, sim, respondeu o Dr. Scott. Mas acho que não seria justo afirmar que ele entenderia. Quando a pessoa tem um transtorno de pensamento desse tipo, sua cognição também não funciona muito bem. M. Simão então perguntou se Bell era um sádico, já que fez diversas ligações e provocações à família Smith. Eu ouvi as fitas. A mim não pareceu que ele estivesse sendo sádico. Parecia alguém tentando reparar o que fez. Soou como uma tentativa mal direcionada de tentar remediar tudo, afirmou o psicólogo. Embora os jurados não tenham escutado essa parte da gravação, fiquei perplexo com o depoimento de Scott, já que Bell havia dito a Dawn: muito bem, Deus quer que você se junte a Sharifai. Neste mês, no mês que vem, neste ano, no ano que vem. Não tem como você ficar protegida o tempo todo. Você já sabe sobre a menina do Zelmick. Interpretar uma ameaça à irmã da garota que foi raptada, violada sexualmente, torturada e assassinada como uma tentativa de reparação era um contorcionismo argumentativo que estava além de minha compreensão. Isso também serve para mostrar a importância de avaliar as declarações e os atos de um criminoso em sua totalidade. Como aprendi com as entrevistas nos presídios, declaração alguma pode ser considerada descartável. Tudo o que eles falam e fazem revela algum aspecto de sua constituição mental. Na quarta-feira, Adra, Diane Fullingstad, também psicóloga, deu seu testemunho sobre as 12 horas que passou entrevistando Bell depois da prisão. Ela relatou ter ouvido da boca dele que tinha dupla personalidade, o Larry Gene Bell mau e o Larry Gene Bell bom, embora não tenha percebido evidências de um transtorno dissociativo de identidade. Conforme comentei e observei muitas vezes, quando teria cogitado pela primeira vez em um indivíduo adulto, quase sempre acontece depois de uma prisão. Adra Fullingstad, por sua vez, diagnosticou Bell como um maníaco depressivo que também mostrava sinais de esquizofrenia e paranoia. Claramente, era mais uma tática da defesa para apresentá-lo como um doente mental. No entanto, como sempre, meu questionamento era: esse diagnóstico consegue explicar como uma pessoa pode ser incapaz de se controlar na hora de sequestrar e matar mulheres e crianças, mas não de planejar seus crimes e tomar medidas sofisticadas para não ser identificado, em vez de 2 personalidades, como Bell sugeriu? A psicóloga se referiu aos momentos em que ele cometeu os crimes como episódios psicóticos. Ele tenta confrontar o que fez, mas o lado mal jamais permite que isso seja feito. A doutora também afirmou que os testes que aplicara nele depois da prisão indicaram alucinações, padrões ilógicos de pensamento e perda de contato com a realidade. Ele me disse coisas como ser detentor de um poder de sugestão e de conseguir obrigar as pessoas a fazerem o que ele deseja. Também me disse que conseguia mover objetos com a mente e que Deus lhe mandava mensagens especiais. Pois bem, suponhamos que ele sofresse de alucinações, estivesse fora de contato com a realidade, exercesse um poder de sugestão sobre outras pessoas e recebesse mensagens especiais de Deus. De que forma isso o tornaria incapaz de controlar impulsos de raptar e matar pessoas? E, aceitando a teoria de que o sequestro de Sharia Smith e Deborah Maelmick tenham ocorrido durante episódios psicóticos, apesar de todos os aspectos racionais envolvidos, trocar as placas dos carros, por exemplo, e levar as vítimas a ambientes sob seu total controle, os telefonemas sádicos e manipuladores para os Smith também teriam sido feitos por alguém nesse mesmo estado. De onde veio a lucidez para escolher telefones públicos em locais pouco frequentados, e não deixar impressões digitais ou outras evidências em meio a um estado psicótico? Não é possível estar lúcido e psicótico ao mesmo tempo. Essa definição tão precisa das circunstâncias e dos momentos em que Bell conseguia ou não se conter me pareceu conveniente demais. Ele conseguia se controlar no trabalho ou entre pessoas que considerava suas amigas, mas não quando colocava na cabeça a ideia de raptar e matar alguém? Na Carolina do Sul, o parâmetro a ser levado em conta para um veredito de culpado, mas acometido por doença mental, menos exigente do que usado para considerar um indivíduo legalmente insano, era o réu não conseguir se comportar em conformidade com a lei.
Em diversos aspectos, Bell era um lunático, mas não encontrei evidências de que não conseguisse se comportar em conformidade com a lei se e quando quisesse. Na manhã de sexta-feira, Sverling, claramente irritado com seu cliente, pediu a suspensão do julgamento, com a justificativa de que Bell não parecia compreender a natureza do processo. No momento, ele se recusa a falar comigo, afirmou o advogado de defesa. Perguntei a ele se iria seguir meu aconselhamento, se iria colaborar. Ele não me deu uma resposta inteligível. Por volta de meio-dia, o juiz Smith anunciou o adiamento dos testemunhos e a dispensa do júri para que Bell pudesse ser examinado outra vez o mérito do argumento de Sverling pudesse ser julgado. Depois de avaliar o réu, a equipe de especialistas voltou ao tribunal no fim da tarde. O Dr. John C. Dunlap, que havia dado seu testemunho diante do juiz Smith em uma audiência pré-julgamento em novembro, reportou que o comportamento de Bell era bizarro e a fala, repleta de clichês, mas que tudo era intencional. Ele achava que tinha poderes que as outras pessoas não tinham, que podia controlar os outros, que era um filho de Deus, que o silêncio vale ouro e que determinada coisa era algo a se pensar. Isso não é uma doença psiquiátrica, é uma tentativa de assumir o controle da situação, afirmou Dunlap. Em sua avaliação, Bell era um indivíduo com personalidade narcisista e tendências histriônicas, que queria ser capturado para poder se deleitar com a atenção e o crédito que receberia pelos crimes. Acrescentou ainda que Bell, provavelmente, se considerava capaz de enganar e manipular investigadores e advogados de acusação se fosse preso e levado a julgamento. O Dr. Jeffrey M. Kay concordou com Dunlap e afirmou que, em sua opinião, Bell tentou manipular os testes para parecer mais mentalmente instável do que de fato era. Acredito que ele tenha a capacidade de receber o devido aconselhamento de seu advogado, mas decidiu não fazer isso. O psiquiatra da defesa, Dr. Harold Morgan, considerou que o estado mental Bell havia se deteriorado drasticamente durante o julgamento e a DRA. Diane Fullingstar relatou que o réu estava agindo de forma estranha. Ele mencionou várias vezes que vai se casar com Dawn Smith hoje e nos convidou para o casamento. Disse que compreenderia se não pudéssemos ir. Isso de fato soa estranho, pelo menos até ser levado em consideração o contexto das fantasias sexuais recorrentes de Bell com as irmãs Smith. Em várias ocasiões no tribunal, ele fez investida sobre Fullingstar. Não precisa constar nos autos, mas você é linda. Eu adoro loiras, profissionalmente falando. E sobre a assistente de defesa, Elizabeth Levy, acariciando o rosto dela. Bell também mencionou que o julgamento por homicídio estava associado à contenção de vazamentos relacionados à segurança nacional e que esperava que o presidente Ronald Reagan viesse a Carolina do Sul para libertá-lo. Antes de tomar uma decisão sobre a solicitação feita pela defesa, o juiz Smith convocou Bell de volta ao banco das testemunhas. Ele pegou a Bíblia usada para o juramento. Diga seu nome, pediu Sverling. Meu nome é Leori Jenny Bell. E se eu lhe dissesse para não falar sobre Dawn Smith? Em vez de responder, Bell começou a folhear a Bíblia. O advogado repetiu a pergunta. Ainda sem dar uma resposta, Bell olhou ao redor e começou a dizer disparates. Algo se pensar. Conforme mencionado, está nos autos. Se você acredita que isso é verdade, vai acreditar quando eu falar o seguinte. A Mona Lisa é homem em silêncio vale ouro, meu amigo. Ele se levantou, desceu do banco das testemunhas e começou a andar até a mesa dos advogados de defesa. Sverling tentou fazê-lo voltar, ordenando. Leori, venha depor. Ele continuou andando. Leori, venha depor. Bell deteve o passo, olhou para seu advogado e falou. Eu coloquei minha vida em suas mãos. Trate dela como se fosse a sua. Em seguida, sentou-se, acrescentando. Estou cansado. Vamos acabar logo com isso. Myers ficou de pé. Excelência, isso não passa de encenação. Eu protesto contra a declaração da Procuradoria de que isso é uma encenação, retrucou Sverling. Pouco depois das 16h de sexta-feira, o juiz Smith determinou. Considero o réu apto a ser submetido a julgamento e, portanto, ordeno a retomada dos procedimentos. Para mim, o retrato mais preciso do estado mental de Bell foi apresentado no dia seguinte pela DRA. Gloria Green, psiquiatra que trabalhava em Oklahoma City e fez parte da equipe de avaliação do Instituto Psiquiátrico Willis Hall em 1976. Em sua avaliação, o réu estava em grande parte fingindo ser um doente mental para obter um desfecho legal mais favorável ao caso. Nós concluímos que ele não deveria voltar ao convívio social, disse ela. Concluímos que ele tinha consciência, sabia a diferença entre certo e errado e conseguia se controlar quando queria, mas não sentia remorso nem se lamentava pelo que quer que fosse. Em razão disso, além do controle insuficiente sobre seus impulsos, concluímos que o indivíduo não deveria voltar à sociedade, a não ser que pudesse viver em um ambiente controlado. Ela explicou que o tratamento para esse tipo de desvio de personalidade raramente era eficaz, mas, se ainda houvesse uma esperança de encontrar um resquício de consciência no indivíduo, ele teria esse direito. Além disso, lembrou que, quando algumas das queixas foram retiradas, ele voltou a agir, mostrando-se menos confuso e mais agressivo e demonstrando conseguir calibrar o próprio comportamento de acordo com a situação.
Minha vez de depor como testemunha de refutação só chegaria no dia seguinte, 22 de fevereiro, em razão de tudo que aconteceu naquela sexta-feira. Myers começou apresentando minhas qualificações, solicitando que eu fizesse um breve relato a respeito de minha experiência e formação acadêmica, das pesquisas e entrevistas que fizemos com homicidas reincidentes, encarcerados, predadores violentos, como era meu trabalho como coordenador do programa de perfis criminais do FBI. O júri pareceu prestar bastante atenção ao que eu disse. Então ele passou ao assunto em questão, perguntando-me sobre minhas impressões sobre Bell quando estávamos todos juntos na sala de Mads e o que aconteceu quando Ron Walker e eu ficamos sozinhos com o réu na sala de MC Cart. Ele se mostrou muito lúcido, muito racional, muito articulado e interessado em cooperar com as forças da lei. Relatei. Pela defesa, Sverling questionou. Em algum momento ele confessou ser culpado? Ele confessou ser culpado quando afirmou que o lado mau de Leury Jenny Bell havia cometido esse crime. Respondi. Quando a palavra retornou para a promotoria, Myers perguntou. O senhor tinha planejado perguntar a ele, antes de ele ser interrogado pelos policiais, sobre o lado bom e o mau, de modo a lhe proporcionar uma rota de fuga? Sim, senhor. Nós chamamos isso de narrativa para livrar a própria cara, pois oferece uma justificativa para o interrogado expressar seu envolvimento no crime. O senhor e os outros policiais trouxeram isso à tona, a narrativa para livrar a própria cara. Com o outro lado da moeda? Sim, nós fizemos isso. Ele mordeu a isca. Sim, senhor. Excelência, a promotoria se abstém de mais perguntas, anunciou Myers. Como eu já vinha pensando, e como nós dois discutimos previamente, todas aquelas perspectivas profissionais conflitantes desempunham um fardo intelectual aos jurados, que eram pessoas leigas na área, e não psiquiatras, psicólogos ou assistentes sociais. Mas, no fim, o objetivo de um júri popular é reunir um grupo de cidadãos para avaliar todas as evidências disponíveis e decidir qual é o relato que faz mais sentido. Nós estávamos certos de que o julgamento de Bell havia proporcionado a oportunidade para decidir se ele era culpado pelo crime em questão, e, se fosse o caso, para determinar se era mentalmente capaz de exercer controle sobre si para não o cometer. Na prática, fui chamado a Monk's Corner para dar a última palavra a esse respeito, e estava satisfeito por ter conseguido fazer o que me propus. Quando dispensou o júri no fim do dia, e pouco antes de encerrar a sessão, o juiz Smith se dirigiu aos dois advogados principais do caso. Vocês foram exemplares no julgamento do caso e no respeito que demonstraram por mim. Foi um período longo, e acho que haver apenas um leve resquício de atrito no ar é uma demonstração da qualidade de vocês como advogados. Enquanto todos deixavam o tribunal, Mads veio até mim e me perguntou se eu já tinha provado um ensopado de Beaufort. Eu admiti que não, e que não fazia nem ideia do que se tratava. Bem, hoje você vai experimentar, ele falou. Mads foi me buscar no hotel depois que tomei banho e me troquei, e fomos à casa enorme e opulenta de um dos policiais, que, segundo disseram, tinha se casado com uma mulher de uma família local bastante endinheirada. Devia haver umas 100 pessoas por lá, a maioria com alguma relação com o departamento de polícia ou outros setores da comunidade de agentes da lei. Havia um barril de cerveja, frango frito e vários tipos de acompanhamento, mas o centro das atenções era um enorme caldeirão fumegante. Aparentemente, a ideia era juntar caranguejos, camarões e todos os outros tipos de frutos do mar disponíveis e cozinhar com linguiças, batatas, espigas de milho e vários temperos. Pelo que entendi, cada chefe ou região tinha sua receita específica, mas a que experimentei foi memorável. E ainda mais memorável foi o fato de que quase todos os envolvidos no julgamento estavam lá. Mads e MC Cart, Donnie Myers e sua equipe de assistentes investigadores, Jack Sverling e até o juiz. Eu nunca tinha visto algo assim nos lugares em que trabalhei, muito menos com o julgamento ainda não concluído. Mas, depois de tantas confrontações e discussões travadas a partir de lados opostos, fiquei impressionado com a cordialidade com que todos se tratavam e com o ótimo convívio entre os envolvidos. Jack Sverling, que passou o tempo todo tentando convencer o júri de que Bell tinha uma doença mental grave, me disse que meu testemunho foi uma ótima cartada para provar a tese contrária. A equipe da promotoria, por sua vez, elogiou Sverling pelo bom trabalho que fez com um cliente tão pouco cooperativo e por ter mantido a integridade e dignidade profissional, apesar de todas as palhaçadas de Bell. Comentei com Sverling que seu sotaque, assim como o meu, era bem nova-iorquino. Ele sorriu e contou que foi criado em Belleville, em Nova Jersey, mas estudou direito em Clemson e acabou se estabelecendo na região. E, de fato, ele parecia conhecer quase todo mundo na Carolina do Sul. Nós também encontramos outro ponto em comum em nossas trajetórias. Ambos queríamos ser veterinários quando crescêssemos e passávamos as férias de verão trabalhando em propriedades rurais. Aquele jantar abriu meus olhos para a perspectiva de fazer o máximo possível para sair vencedor no tribunal em questões de vida ou morte, literalmente, mas ainda assim continuar mantendo o espírito de comunidade fora do âmbito das disputas jurídicas. Eu fiquei na cidade para as alegações finais e o veredito, ciente de que precisaria voltar a Quantico logo em seguida. Esperava ter um tempo para conversar a sós com Down e a família Smith, mas não foi possível fazer isso entre as sessões do julgamento enquanto eu estava por lá. Na manhã de domingo, começaram as alegações finais.
Knox M. Simão foi o primeiro a falar em nome da acusação. Ele repassou metodicamente as evidências, as várias testemunhas oculares, os telefonemas para a família Smith e para Charlie Case, as diversas pessoas que identificaram a voz de Bell nas ligações gravadas, as provas forenses encontradas no último desejo e testamento, os cabelos, as fibras de tecidos e as manchas de sangue no protetor de colchão e nos sapatos de Bell, os resíduos de fita isolante encontrados no corpo de Shari, as gravações do interrogatório e sua cariação com Hilda e Dawn. Quando Donnie Myers se levantou para se dirigir pela última vez ao júri, lembrou os jurados de que mais de 40 testemunhas foram apresentadas e que, ao invés de uma mente nevoada, Bell sequestrou e matou Shari Smith com maldade no coração. Precisamos comentar sobre o último desejo e testamento e o documento do Shepard, a evidência que esclareceu o caso. O número de telefone estava naquele bloco de papel. Quem era a única pessoa na casa? O único que tinha a chave. Para quem o bloco foi deixado? O último desejo e testamento foi escrito naquele mesmo bloco. E o que Larry Jane Bell falou para a polícia quando estava no CCI? Acho que joguei o bloco fora. Isso não lhes convence sem deixar margem para dúvidas? Myers argumentou que alguém tão fora da realidade, como Bell foi retratado pela defesa, não teria sido tão preciso em seus telefonemas quando descreveu o que tinha feito com Shari e onde a havia deixado. O que temos aqui é alguém que está fora de si, fora de contato com a realidade, sem controle, ou alguém que extrai um prazer doentio do ato de raptar garotas, matá-las, depois ligar para as famílias delas? A questão é muito simples, afirmou Myers, erguendo o tom de voz. Larry Jane Bell conseguia respeitar a lei, ou Larry Jane Bell estava disposto a respeitar a lei. Quem é o verdadeiro Larry Jane Bell? Os senhores sabem a resposta. Usem o bom senso. Ele lembrou os jurados de que Bell só procurou atendimento psiquiátrico quando foi preso ou condenado por atacar mulheres. Se considerou que um veredito de culpado, mas acometido por doença mental poderia ser uma boa tática. Ele é louco? Está fora de controle? Ou é sádico e frio? Os senhores decidem. Escutem os telefonemas, o que eles dizem, e os interrogatórios. Quando ele enfim admitiu que era a voz dele, mas que devia ser o Larry Jane Bell mau, não o bom. Como o agente do FBI explicou, era uma forma de admitir a culpa, livrando a própria cara. E por fim, quando eu me sentar, os senhores não vão ouvir mais a promotoria pública a favor de Shari Smith em termos de culpa ou inocência. Nós encerramos nosso caso, e ela está descansando em paz, em um cemitério. Este é o julgamento de quem a mandou para lá. E se a promotoria não tiver provado de forma satisfatória, e sem deixar margem para dúvidas razoáveis de que foi Larry Jane Bell quem fez isso, então tratem de inocentá-lo e libertá-lo. Os senhores são os juízes no que diz respeito aos fatos. Seu veredito deve fazer ressoar quem é o verdadeiro Larry Jane Bell e revelar por quem os sinos dobram, por Larry Jane Bell ou por Shari Smith. Portanto, atenham-se à verdade. Em sua alegação final, Jack Sverling admitiu que a promotoria havia provado, sem deixar margem para dúvidas, que Bell havia sequestrado Shari. Caminhando de um lado para o outro, fazendo contato visual com cada jurado, ele falou: eu não insultaria a inteligência dos senhores. Não vim aqui para criar uma cortina de fumaça para impedi-los de ver a verdade. Eles pegaram o cara certo. Prenderam o Sr. Bell pelo sequestro. A voz dele está naquelas fitas, mas, quanto ao assassinato, não sei. A revelação do Sr. Bell na gravação foi o que realmente aconteceu, ou os delírios de um lunático fora de si que sequer sabia o que estava acontecendo. Sverling então explicou os diferentes tipos de veredito possíveis. Se seus vereditos forem de culpado por sequestro, o que admito que possam ser, e por assassinato, o que depende dos senhores, então peço o veredito que seja verdadeiro, o de que Larry Jane Bell é culpado, mas acometido por doença mental. Esse veredito ainda o responsabilizaria por seus atos. Não fiquei surpreso por Sverling não ter sugerido ao júri um veredito de inimputabilidade por insanidade, porque ficou bem claro, em minha opinião, que Bell sabia distinguir entre certo e errado, o que era o teste crucial. Em vez disso, o advogado apostou na tese da culpa pelo sequestro, mas com a semi-imputabilidade concedida pela doença mental, uma tática para impedir um veredito de culpado e elegível à pena de morte. Em minha visão, a Promotoria Pública da Carolina do Sul está nos pedindo para enterrar a cabeça na areia e voltarmos ao século XVI, quando as pessoas com problemas mentais eram tratadas como todas as outras, argumentou o advogado de defesa. Quantas pessoas racionais que sequestraram alguém e podem ter causado sua morte fariam uma ligação telefônica rastreável? Eu não entendi a lógica desse questionamento de Sverling, já que Bell fez todos os telefonemas de locais aleatórios, se tomou a precaução de estar bem longe quando as autoridades chegassem e de não deixar evidências para trás. Embora o criminoso tivesse se mantido quieto e controlado durante as alegações de Myers, perto do fim da argumentação da defesa, quando Sverling sugeriu aos jurados que tinham visto um homem desorientado no banco das testemunhas, ele se levantou e se dirigiu ao juiz. Sr. Smith, hoje é sabá, e considero que, legalmente e aos olhos de Deus, é minha vez de subir ao banco das testemunhas. Sente-se, Sr. Bell, ordenou o juiz Smith. Ele obedeceu e ficou calado por uns 3 minutos, mas então se levantou de novo e voltou a interromper Sverling. Sr. Smith, falou. Já ouvi o suficiente.
Hoje é sabá. Não é tempo de trabalho, e sim de se deleitar. Já ouvimos demais esses dois. Agora é tempo de descanso e lazer. Estou pedindo a Dawn Smith que se case com Jenny Bell. O juiz Smith ordenou que ele fosse retirado do tribunal pelo restante das alegações finais, se só fosse trazido quando chegasse o momento das últimas instruções ao júri. Enquanto voltava à mesa dos advogados de defesa, Bell tomou subitamente a direção de Dawn, que estava sentada atrás da mesa da acusação. Bob Smith e vários policiais do departamento do xerife Matt se puseram de pé na mesma hora, porém os oficiais da corte foram mais rápidos e o conduziram até seu lugar. Capítulo 23. Não foi preciso muito tempo para o júri tomar sua decisão após ouvir 11 dias de testemunhos e discursos. Naquele domingo, 23 de fevereiro, depois de apenas 55 minutos de deliberação, os jurados votaram com um veredito. No caso, o Estado da Carolina do Sul versus Leury Jenny Bell. Quanto à primeira acusação, culpado por sequestro. Quanto à segunda acusação, culpado pelo assassinato de Sharon Fay Smith. Deixando de lado as palhaçadas habituais, Bell ouviu o anúncio sem fazer comentários e sem esboçar reação visível alguma. O juiz anunciou que a fase de sentenciamento dos procedimentos começaria na manhã de terça-feira. Nós esperávamos que o júri o considerasse culpado, mas acometido por doença mental, declarou Sverlin à imprensa do lado de fora do tribunal. Mas eu acredito no sistema. Nunca contestei o veredito de um júri. Enquanto Bell era retirado do tribunal, alguém em meio à multidão de repórteres perguntou a ele como se sentia. Silêncio vale ouro, meu amigo, respondeu. A determinação da sentença seria a última chance de Bell de evitar a pena de morte, deliberadamente ou não. Ele fez todo o possível para demonstrar um comportamento bizarro. Os jurados puderam ouvir a gravação dele ameaçando dar ao telefone e dando instruções sobre onde encontrar o corpo de Deborah Maelmick. A acusação convocou Dawn para testemunhar, além das outras mulheres que Bell foi condenado por atacar. Ela contou que, por causa da ameaça feita ao telefone, precisou ficar na casa dos pais sob proteção policial 24 horas por dia até o assassino da irmã ser preso. Bell não tirou os olhos dela nem por um instante e lhe dirigiu um aceno quando ela desceu. Dawn sequer olhou na direção dele. Quando chegou sua vez, durante os 45 minutos no banco das testemunhas, Bell se recusou a responder às perguntas de Sverlin sobre sua vida, afirmando que eram questões pessoais. Em vez disso, se queixou. Estou lutando por minha vida aqui, mas não tenho tempo para diversão. Está mais que na hora. Ele afirmou que o veredito não era válido, porque era pecaminoso, já que foi anunciado em um domingo. Então repetiu alguns de seus outros mantras. Estou cansado, com frio, com fome, e está na hora de ir para casa. Gostaria de levar alguém comigo. Dawn, aceitas casar comigo, meu anjo cantante? Olhe nos meus olhos, meu anjo do céu. Está garantido se você aceitar meu pedido de sagrado matrimônio. Eu não entendi o que estaria garantido, mas ele repetiu o pedido. Você se casa comigo? Agora é o momento de manter o silêncio. Robert Smith, que estava posicionado de modo a impedir que o réu visse a irmã e olhou feio para ele durante todo o tempo que ficou no banco das testemunhas, parecia prestes voar no pescoço de Bell, mas conseguiu se conter. Por que você fez essa coisa terrível com Shari Smith? Perguntou Myers, quando chegou sua vez de interrogar a testemunha. Eu não fiz, respondeu. Eu não sou responsável. E me recuso a responder a essa pergunta de novo. Quando o promotor terminou de interrogá-lo, Bell perguntou ao juiz Smith se poderia fazer uma declaração ao júri. Se me disserem que isso é um pecado, então sem dúvida sou culpado. Começou. Do último fio de cabelo à ponta do pé, eu desejo da Elizabeth Smith. Gostaria de pedir sua mão em sagrado matrimônio. Essa é a única coisa de que sou culpado. Isso tem muito a ver com o julgamento. De acordo com minha contagem informal, era a terceira vez que ele pedia Dawn em casamento no tribunal. Mais tarde, ela contou que foi uma experiência de revirar o estômago. Vários vizinhos de Bell testemunharam que ele era um sujeito simpático e amigável. A assistente de defesa, Elizabeth Levy, perguntou a Melissa Johnston, de 17 anos, se tinha medo dele. Ele nunca me deu motivo para isso, respondeu a estudante secundarista. Jenny era muito divertido. Uma funcionária do setor de reservas de passagens que trabalhou com Bell em Charlotte declarou: se eu posso dizer que alguém foi como um irmão para mim, foi ele. Segundo ela, Bell lhe ofereceu apoio durante um divórcio doloroso e a ajudava em várias coisas que precisava fazer em casa. O motivo para a convocação desses testemunhos de caráter era compreensível, mas, para mim, na verdade, as declarações só comprovavam que a defesa vinha tentando negar que, assim como tantos serial killers que havíamos estudado, Leury Jenny Bell conseguia controlar seu comportamento e seus atos perfeitamente e só agia fora do padrão quando assim desejasse. A defesa convocou diversos carcereiros do CC, segundo os quais Bell era tranquilo e educado, sempre respeitava as regras e poderia ser reabilitado na prisão. Eu,
Por outro lado, concordava com a observação de nosso amigo e colega de psicologia forense, Dr. Stanton Samenov. Era difícil reabilitar alguém que, na verdade, nunca tinha sido habilitado para começo de conversa. Meredith Beale, àquela altura com 19 anos, que Bell assediou com telefonemas obscenos quando tinha apenas 10, declarou. Pelo telefone, ele disse algumas coisas bem nojentas. Eram principalmente sugestões sexuais de coisas que ele já tinha feito e queria fazer comigo. Muitas menções a sexo oral. Beale e a mãe relataram que o aspecto mais assustador da provação pela qual passaram era que o responsável pelos telefonemas sempre parecia saber quando elas chegavam em casa. Às vezes, até dizia que estava indo para lá. Além da família Smith, Sherwood Cowell-Meek esteve presente no tribunal durante a maior parte dos procedimentos. Na fase de sentenciamento, a mãe de Deborah May também estava lá. Quando o julgamento terminasse, eles esperariam que a justiça fosse feita também para sua filha. Dionne Loveless, a irmã de Bell, declarou que ele estava deprimido antes e depois do assassinato de Smith e chegou a mencionar que poderia vir a ser interrogado por causa dos antecedentes. No entanto, ela se disse chocada e perplexa quando ele foi indiciado. Archie, o pai deles, contou ter notado mudanças no comportamento do filho naquele primeiro semestre de 1985. Ele estava temperamental, inquieto. Quando eu falava com ele, era como se estivesse bem longe dali. Ele fingia não me ouvir. Margaret, a mãe de Bell, afirmou ter ficado horrorizada ao saber dos crimes de que o filho foi acusado e que não fazia ideia de que ele era o assassino até o momento da prisão. Achava que os problemas anteriores haviam ficado no passado, depois do período na prisão e das sessões de terapia. Não sabia que ele não trabalhava mais na Eastern Airlines, apesar de Bell ter ido morar em sua casa quando foi demitido, nem que já havia sido condenado por fazer telefonemas obscenos. Muita coisa só descobri no tribunal, pelos jornais e pelo que as pessoas disseram, comentou, em lágrimas. Sobre o quadro de depressão de Bell e a incapacidade de se manter empregado desde que voltou a morar com os pais, em 1983, ela declarou. Olhando para trás agora, eu deveria ter percebido. E, se soubesse o que sei hoje, perceberia. Não achava que fosse assim tão sério. Se soubéssemos, teríamos tentado fazer alguma coisa. No total, Sverling convocou 20 testemunhas na fase de sentenciamento. A família Smith, por sua vez, foi às lágrimas quando Myers leu em voz alta o último desejo e testamento. Vários jurados e agentes da lei também choraram. Ela falou que algum bem viria de ter escrito essa carta, lembrou o promotor. E tinha razão. Caso não a tivesse escrito, seu sequestrador e assassino poderia não estar neste tribunal hoje. Andando de um lado para o outro, Myers se valeu do significado do sobrenome do réu para montar uma narrativa. Em 1975, quando ele atacou uma mulher em Rock Hill, o sino de alerta do sadismo soou. Em Colômbia, quando tentou pegar à força uma estudante da Universidade da Carolina do Sul, esse mesmo sino terrível voltou a soar. Isso tem que parar. Que o veredito dos senhores faça soar a verdade. Que faça ressoar de forma clara o lindo nome de Shari Smith. Impeçam que esse sino terrível possa tocar novamente. Ele exortou os jurados a ignorarem os apelos de clemência da defesa. Clemência? Vocês vêm me falar de clemência? Como a cabeça e o rosto dela devem ter ficado quando foram envolvidos com fita, camada após camada. Ele demonstrou alguma clemência. Sverling rebateu com outra exortação. A única questão a ser decidida aqui é se os senhores vão condenar Leury e Jenny Bell à morte ou esperar que Deus faça isso a seu próprio termo. Peço aos senhores que deixe isso nas mãos dele, que disse que a vingança era uma atribuição sua e não de um júri. Depois de argumentar que a sociedade norte-americana não sacrificava seus doentes, ele concluiu. Somos uma sociedade que luta para preservar a vida. O que aconteceu foi uma tragédia. Só peço aos senhores que não acrescentem mais uma tragédia a essa. Os jurados começaram a deliberar pouco antes de meio-dia de 27 de fevereiro, quinta-feira, enquanto uma chuva com vento caía sobre o tribunal. 12 minutos depois, pediram ao juiz Smith que esclarecesse se quando Bell teria direito à liberdade condicional, caso fosse sentenciado à prisão perpétua. Smith respondeu que, pela lei da Carolina do Sul, o júri não deveria levar isso em consideração para tomar sua decisão. Foi necessário pouco mais de 2 horas para a definição da sentença de Leury e Jenny Bell. Nós, o júri do caso supracitado, tendo-nos convencido sem margem para dúvida razoável que o homicídio foi cometido sob a circunstância agravante de um crime de sequestro, recomendamos à corte que o réu, Leury e Jenny Bell, seja sentenciado à morte pelo assassinato de Sharon Fay Smith. De camisa branca, calça e colete bege e gravata marrom, Bell ficou em silêncio enquanto o veredito era lido, virando-se para olhar o relógio na parede dos fundos do tribunal, que marcava 14h14. Bob e Hilda Smith se abraçaram. Sherwood Meek encarou Bell. Myers lhe garantiu que não havia possibilidade de acordo de redução de pena para o assassino de sua filha. Quando perguntado se tinha algo a dizer antes de ouvir a sentença, de forma nada característica, Bell respondeu. Não, senhor, não mesmo. O juiz Smith marcou a data de execução para 15 de maio, mas sabia que era apenas uma formalidade.
De acordo com a lei estadual, todas as sentenças de morte tinham direito automático de recurso à Suprema Corte da Carolina do Sul. Muito bem. Então, falou para os oficiais da corte. Podem retirá-lo. Do lado de fora do tribunal, Myers declarou: não poderíamos estar mais felizes com o veredito do júri. É sempre difícil que as 12 pessoas votem, unanimemente, a favor da pena de morte. Ele falou sobre a dificuldade do caso. Esse foi o mais duro de que participei, por causa das emoções envolvidas. Tanto os advogados de acusação como os de defesa elogiaram o júri por sua cooperação e concentração durante um julgamento complicado, às vezes desgastante, que se prolongou por 3 semanas. Embora Sverlin tenha expressado seu desapontamento em relação ao veredito e à sentença, declarou à imprensa: era um caso terrível. Uma jovem raptada e morta. O júri decidiu contra nós e não tenho como criticar isso. Em julho de 1986, menos de 6 meses depois da desgastante provação representada pelo julgamento, Dawn Smith, com grande estação e medo de não estar fazendo a coisa certa para si mesma, para a irmã e para a família, se inscreveu no concurso de Miss Carolina do Sul, em Greenville, depois de participar das competições de Miss Columbia, em que não se classificou, e Miss Liberty, que ganhou. Estava determinada a não permitir que Laurie Jenny Bell definisse seu destino, como havia feito com a irmã. Ela não lhe daria mais essa vitória. Além disso, Dawn e Shari cresceram assistindo a todos os concursos de beleza na televisão, e foi a irmã quem lhe sugeriu que participasse das competições. A professora de canto de Dawn no Columbia College, Julie, sua colega de apartamento, também a incentivaram. Se ela vencesse ou conseguisse uma boa classificação no Miss Carolina do Sul, a bolsa de estudos que receberia seria suficiente para continuar a formação musical depois da faculdade. Na grande final, realizada em um sábado à noite, ela cantou a área A, Je veux vivre, da ópera Romeu e Julieta, de Charles Gounod, composta em 1867. Dawn explicou a escolha. É Julieta, em seu aniversário de 15 anos, falando sobre sua felicidade por estar viva, sua empolgação, seu amor pela vida. É assim que me sinto quando estou me apresentando. A coragem, a postura e o talento natural aprimorado à custa de muito esforço, no fim, valeram a pena. No fim da competição, Dawn foi coroada Miss Carolina do Sul, com aparições programadas em eventos por todo o estado. Sua tia, Sue Smith, havia vencido o mesmo concurso 20 anos antes, quando a jovem ainda era bebê. Em setembro, ela viajou pela primeira vez para Atlantic City, em Nova Jersey, para representar seu estado no Miss América. Dawn ganhou o concurso de talentos, cantando e tocando ao piano I'll Be Home, e ficou empatada na primeira posição no desfile preliminar de trajes de banho. Conseguiu se classificar em todas as rodadas, chegou à final, ficando em 3º lugar. Capítulo 24. Jeff Haley, do Columbia Record, entrevistou Deborah L. Meek no verão após julgamento do caso Smith, quando Cheryl, seu marido, e ela aguardavam que o assassinato de Deborah Mai fosse julgado. Ela contou como eu ouvir os filhos gritando do lado de fora. Eu saio sempre correndo para ver o que está acontecendo. Acho que é uma reação natural, mas tem um significado maior para mim agora. Ela relatou que Woody, seu filho, tinha visto Bell no tribunal e disse que ele é o homem que levou Debbie. Ele estava bem ali. Foi quem conseguiu ver melhor o homem. Deborah contou que Woody ainda tinha pesadelo sobre o sequestro. Ele acorda gritando às vezes. Além disso, revelou que ele não saía de casa sem a companhia de Becky, sua irmã, e se recusava a ir ao banheiro sozinho à noite por medo de que o homem mal voltasse para levá-lo também. Ao longo de minha carreira, já vi toda uma variedade de reações de famílias que sofreram com o assassinato de um ente querido. Cada um tem sua forma de lidar com o pior trauma que uma pessoa pode encarar na vida. Sem querer julgar alguém, acredito que eu agiria mais como Margaret L. Meek, tia de Deborah Mai, que como Hilda Smith. O que Margaret declarou para Haley foi: eu odeio esse sujeito. Gostaria de poder voar no pescoço dele e arrancar seu último suspiro com as minhas próprias mãos. Deborah foi bem clara ao dizer que o marido e ela não teriam paciência para aturar as palhaçadas de Bell no julgamento. Se eu fosse Laurie Jenny Bell, ficaria no meu canto e não chegaria perto de nós, avisou. Sei que Cheryl já falou para os agentes da divisão de aplicação da lei da Carolina do Sul que, se ele vier para cima de nós como fez com os Smith, ele vai se defender. Em uma outra matéria, Haley narrou as sérias dificuldades que os L. Meek vinham enfrentando desde o assassinato. Com riqueza de detalhes, revelou que Cheryl havia perdido o emprego, começou a exagerar na bebida e sofreu um colapso nervoso que exigiu internação hospitalar. Depois que ele foi demitido da construtora onde trabalhava, a família foi forçada a se mudar e a viver espremida no trailer do irmão dele. Ele fica sentado olhando para a foto de Debbie durante horas, contou Margaret. Tudo isso o afetou demais. Ele não conseguia nem trabalhar. As contas começaram a se acumular. Depois de receber o devido tratamento médico, Cheryl conseguiu um emprego instalando drywall com o irmão, enquanto Deborah trabalhava em meio período como garçonete.
Eles esperavam poder se mudar para o próprio trailer em breve. Em uma iniciativa típica das comunidades de cidades pequenas, bem anteriores aos financiamentos coletivos disponíveis na internet hoje em dia, os moradores dos condados de Richland e de Lexington estabeleceram um fundo para a família Elmick, a fim de ajudá-los a se reerguerem. Amy Murray, que presidia o fundo, explicou para a reportagem: Deborah Elmick não é a única vítima. A família dela ainda continua sofrendo todos os dias, e em pouco tempo eles vão ter que encarar um julgamento. Eles não deveriam ter que se preocupar em não ter um teto sob o qual morar. Donnie Myers também atuou junto aos credores para negociar um prazo maior para que as contas atrasadas fossem acertadas. Em questão de 3 semanas, o fundo arrecadou o suficiente para os Elmick pagarem parte das dívidas, comprarem um carro e terem dinheiro para se manterem por algum tempo. Em dezembro de 1986, foi confirmado que o caso Elmick iria a júri popular a partir de 23 de fevereiro de 1987, cerca de um ano depois da primeira condenação. O juiz Lawrence Richter foi nomeado para presidir os procedimentos, mas o julgamento acabou adiado para março, para que ele pudesse resolver as questões legais concernentes ao caso. Assim como no caso Smith, o caso seria julgado fora da região central da Carolina do Sul, no condado de Pickens. Depois de se inteirar do ocorrido no primeiro julgamento, o juiz Richter ordenou que uma sala do tribunal fosse equipada com um sistema de som, para que, se Bell desse um escândalo, pudesse ser retirado do local e continuar acompanhando os procedimentos à distância. Richter já havia determinado também que o júri deveria ser mantido em isolamento. Foram convocados 175 moradores como potenciais jurados, o maior sorteio da história do condado. Alguns contribuintes se queixaram dos custos judiciais envolvidos, argumentando que o dinheiro poderia ser mais bem gasto em estradas e prisões, considerando que Bell já estava condenado à morte. Quem reclamar sobre o custo de julgar esse caso deveria dizer na cara do senhor e da senhora Elmick que a vida da filha deles não vale o dinheiro a ser gasto para condenar o homem que a matou, retrucou Myers. O promotor também tinha outro bom motivo para se empenhar no segundo julgamento. Ele sabia que existem diversas formas de reverter uma sentença capital, seja em nível estadual ou federal, no longo périplo de apelações percorrido por todos os casos que envolvem a pena de morte. Ele queria dificultar ao máximo que Bell escapasse das mãos da justiça. Por volta da mesma época, um cidadão da Carolina do Norte chamado Fred Coffey, de 49 anos, foi acusado pelo assassinato de Amanda Hay, ocorrido em julho de 1979, um dos casos pelos quais Bell havia sido investigado. A polícia também considerava Coffey um suspeito no caso Nellie Smith. Em 23 de março de 1987, Laurie Jane Bell formalizou sua declaração de inocência das acusações de sequestro e homicídio de Deborah May Elmick. A segunda etapa da busca por justiça estava a caminho. Capítulo 25. A segurança estava reforçada no acanhado tribunal do condado de Pickens para o início do julgamento do caso Elmick. 10 agentes da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul foram designados para proteger o local, que, assim como no caso anterior, estaria sempre lotado de espectadores. Plaquetas de identificação separadas por cores, para prender na camisa ou no colarinho, foram distribuídas a jornalistas, potenciais membros do júri, para que pudessem ser identificados com mais rapidez na entrada. Todos precisavam passar por um detector de metais. Mesmo naquela cidadezinha da região de Piedmont, quando foi perguntado aos 175 potenciais jurados quem já havia ouvido falar nos assassinatos, quase todos se levantaram. 17 pessoas disseram que sabiam o suficiente a respeito para ter uma opinião formada. A partir daí, o número de pessoas aptas a participar do júri só caiu, chegando rapidamente a 108. Ao contrário do que aconteceu no caso Smith, Bell ficou em silêncio durante a seleção do júri. Se recusou inclusive a falar com a imprensa enquanto era escoltado por 5 agentes até a entrada dos fundos do tribunal. Estava usando terno cinza de 3 peças, camisa branca, gravata marrom e tênis cinza. Do lado de dentro, abraçou ambos os pais antes de sentar à mesa dos advogados de defesa. Em 25 de março, uma quarta-feira, o júri foi escolhido, com 9 mulheres e 3 homens de ocupações variadas, que iam desde a docência na Universidade de Clemson à prática da medicina e ao trabalho de gestora do lar. Perto do fim da seleção, Bell foi visto folheando um panfleto com o título Existe Vida Após a Morte. Com o júri devidamente posicionado, Donnie Myers apresentou o caso. Todos esses acontecimentos se deram em junho de 1985. No dia 14, uma menina de 9 anos estava brincando perto de seu trailer com um irmãozinho de 3 anos. Como citado no iniciamento, Laurie Jane Bell raptou essa garotinha, atirou de sua casa e de sua família, e a levou ao condado de Lexington, onde cometeu o crime mais hediondo conhecido pela humanidade, o assassinato. O corpo de Deborah May Elmick foi encontrado 8 dias depois, em 22 de junho, no condado de Lexington. Esses fatos podem não ser muito agradáveis, mas temos que apresentar o caso como ele é. Os senhores são os 12 juízes dos fatos. O juiz é o juiz da lei.
Combinem seus esforços e deem um veredito que se atenha à verdade. Depois das alegações iniciais, a acusação convocou Cheryl Delmick, que contou ter chegado em casa do trabalho e visto os filhos brincando do lado de fora do trailer. Ele entrou para trocar de roupa e almoçar e nunca mais voltou a ver a filha com vida. A esposa, Debra, foi quem se encarregou de fazer uma apresentação mais pessoal da garotinha. Ela era minha mais velha, loira de olhos azuis. Uma estudante nota 10, que sonhava em ser diretora de escola quando crescesse. Ela contou que lavou os cabelos de Debra Mai e descreveu como a vestiu antes de sair para trabalhar. Depois relatou aquilo pelo qual nenhum pai ou mãe deveria ter que passar na vida. A sogra foi buscá-la no trabalho e deu a notícia de que sua filha havia sido levada na frente de casa. Depois que o corpo dela foi encontrado, os policiais trouxeram fotos das roupas e da presilha cor-de-rosa que estavam no local. A presilha era uma das duas que eu tinha colocado no cabelo dela naquela tarde, e o short com as listras e a camiseta lavanda eram de Debra Mai. A calcinha de algodão era dela também, mas a de seda, no estilo biquíni, não. A acusação apresentou as 7 calcinhas do mesmo tecido e modelo encontradas em uma gaveta da comoda do quarto de Bell, além de vários rolos de fita isolante de corda achados em um depósito atrás da casa e na picape que o réu vinha usando. Myers então chamou Ken Aben, o agente que revistou o quarto de Bell, e estendeu as 7 calcinhas no gradil da tribuna do júri. O que explicamos foi que a sorta Elmick foi encontrada usando uma peça íntima de seda idêntica a essas que Bell tinha em sua posse, declarou Myers à imprensa no fim da sessão de quinta-feira. Aben também identificou outros itens apresentados como evidências, inclusive a placa de número DCE 604 encontrada no porta-malas de Bell, que correspondia à letra D avistada por Rick Morgan. Havia também uma sacola branca retirada do closet do quarto com uma pistola largada para competições esportivas, uma munição calibre .22, 4 pedaços de corda de 1,5 metros de comprimento e a faca que estava no assento do carona do carro do réu no momento de sua prisão. Rick Morgan contou ter visto um homem se aproximar e descer de um carro prateado, modelo Pontiac Grand Prix ou Chevrolet Monte Carlo, deixando a porta aberta e abordando Debra Mai Wood Elmick. Em seguida, o homem se aproximou como se fosse entrar na casa. Pensei que fosse um amigo. Ele estendeu o braço e agarrou Debra pela cintura e começou a correr para o carro. Ela gritava e esperneava. Vi os pés dela batendo no teto do carro. Quando perguntado se o homem estava presente no tribunal, Morgan apontou para Bell. Sem dúvida alguma, o homem é aquele. Assim que viu a fotografia de Bell na televisão após sua prisão, Morgan afirmou ter certeza de que aquele era o sequestrador de Debra Mai. Ele não fez qualquer coisa para tentar se esconder, não é? Perguntou Sverling, quando chegou sua vez de interrogar a testemunha, sugerindo que Bell só podia sofrer com algum transtorno mental para agir de forma tão descarada. Quando Dawn, que passou a ser identificada por boa parte da imprensa como a atual Miss Carolina do Sul, foi convocada a testemunhar, depois que os jurados ouviram as partes das gravações pertinentes ao caso com fones de ouvido, ela falou sobre o telefonema em que foram dadas as instruções para encontrar o corpo de Debra Mai, e afirmou que, sem dúvida, a voz que ouviu era de Laurie Jane Bell. Sverling não tentou contestar tal depoimento. O coronel Butch Reynolds, do Departamento de Polícia do Condado de Lexington, afirmou que os telefonemas com instruções para chegar ao corpo em estado avançado de decomposição de ambas as vítimas começaram com a frase "escute com atenção", e ao que tudo indicava tinham sido feitos pelo mesmo indivíduo. Hilda Smith chorou no banco das testemunhas ao se lembrar das conversas que teve com o criminoso. Antes do início da convocação das testemunhas, o advogado de defesa havia feito uma objeção a Hilda ou Dawn darem seus depoimentos, argumentando que as evidências de crimes pregressos não costumam ser aceitas, para não prejudicar a presunção legal de inocência do réu. Myers, por sua vez, mencionou a similaridade entre os dois crimes e argumentou que o telefonema em que foram passadas as instruções para encontrar o corpo era uma prova crucial que vinculava os dois casos. O juiz Richter concordou. Lamar Shea Priester, que trabalhava como químico no laboratório da Divisão de Aplicação da Lei, afirmou que mechas de cabelos de Debra Mai continham resíduos de fita isolante e uma delas estava presa com uma presilha plástica cor-de-rosa. Considerando o depoimento de Debra Elmick sobre ter lavado os cabelos da filha, os resíduos de cola só poderiam ser posteriores ao rapto da menina. A presilha também era consistente com a descrição dada pela mãe. Sverling decidiu interrogar apenas 2 das 24 testemunhas convocadas pela acusação. Na sexta-feira, a defesa seria apresentada, mas Sverling deu por encerrado seu trabalho sem convocar testemunhas nem apresentar evidências. Excelência, o Sr. Bell não vai apresentar uma defesa neste caso, anunciou. A defesa se cala. Em suas alegações finais para o júri, o advogado declarou: "Não estou pedindo nem que o considerem inocente. Isso pode inclusive ser surpreendente para alguns dos senhores. Nossa estratégia foi não apresentar uma defesa para o que ele fez, e sim uma explicação sobre o motivo, porque levantar a voz em defesa do que foi feito. Isso não é certo. Não existe defesa para isso. Meu trabalho é proteger Laurie Jane Bell de arbitrariedades e garantir que todos os seus direitos legais sejam respeitados, sempre de uma forma digna. Concluí esta manhã que só há um veredito possível, portanto,
Como seu advogado, não apresentei uma defesa para o que aconteceu neste caso, mas alertamos aos senhores que mais adiante explicaremos por que isso aconteceu. Sigam sua consciência e façam aquilo que é certo. Depois dos discursos de ambas as partes e das instruções finais dadas pelo juiz, os jurados se reuniram para deliberar sobre o veredito. Não muito tempo depois, o magistrado e os advogados foram chamados no restaurante onde estavam almoçando. Voltaram ao tribunal por volta das 13h45 da sexta-feira com um veredito de culpado pelo sequestro e homicídio de Deborah Maia Elmick. Hilda e Bob Smith estavam sentados bem atrás de Deborah e Cheryl Elmick. Enquanto a decisão do júri era lida, Bob se inclinou para a frente e apertou o ombro de Cheryl. Bell não expressou emoção alguma. Sverling o havia avisado na noite anterior de que não havia a menor possibilidade de um veredito favorável. O fato de ele conseguir se controlar durante o julgamento, um comportamento oposto ao demonstrado no caso Smith, mais uma vez demonstrou que suas explosões de temperamento eram seletivas, da parte de alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Acredito que o Sr. Bell recobrou a postura adequada agora. Espero que continue assim, falou Sverling mais tarde. Então ele havia sofrido um episódio psicótico que durou as 3 semanas do primeiro julgamento. Leury Jenny Bell foi retirado do local e pôde terminar a pizza grande que havia pedido para o almoço, interrompido pelo retorno dos jurados. Na fase de sentenciamento, em 30 de março, segunda-feira, a acusação convocou 6 testemunhas, entre elas um psiquiatra, o Dr. John C. Dunlap, que mais uma vez se referiu a Bell como um sádico sexual. Examinei Bell depois da prisão e cheguei à opinião de que ele sabia o que era certo e errado nos termos da lei, e estava ciente das consequências de seus atos criminosos. Poderia não se conseguir controlar seus pensamentos, mas, sem dúvida, consegue controlar suas ações. Ele faz o que quer, quando quer e com quem bem entender para satisfazer seus desejos. A grande questão era sua falta de remorso ou tristeza pelo que tinha feito. Maia citou essa última frase nos comentários finais. Curiosamente, a avaliação de Dunlap foi quase idêntica à apresentada em um relatório de liberdade condicional de junho de 1976, em que foi examinado o estado mental de Bell à época. Um trecho do documento afirmava: a equipe notou que o réu, aparentemente, não sente culpa ou remorso por seus atos, atribui a culpa por sua atual situação a terceiros e representa um perigo significativo a outras pessoas. Era um parecer correto e, infelizmente, profético, ainda aplicável 10 anos depois. Para mim, essa é uma das principais questões no que diz respeito à forma de encarar uma mente criminosa. Ao avaliar os problemas mentais e a culpabilidade de criminosos violentos, muitas vezes se confunde a incapacidade de sentir empatia, a consideração por outro ser humano ou a ausência de culpa e remorso pelo crime cometido com a incapacidade de controlar os próprios atos. Myers concluiu seu interrogatório da testemunha perguntando a Dunlap: imaginemos que em 14 de junho, no estilo Trailer Park, no condado de Isham, uma menina de 9 anos, Deborah Maia Elmick, estava brincando na frente de casa às 4 da tarde. Se houvesse um policial por perto, o Sr. Bell teria raptado a criança? Não. Ele certamente sabia que estava fazendo uma coisa ilegal e imoral e que seria preso de imediato. Nas instâncias de aplicação da lei, nós nos referimos a isso como a doutrina do policial no encalço, quando um indivíduo comete um crime mesmo na frente de um policial fardado, ou seja, está claramente fora de si. Caso contrário, ainda tem alguma capacidade de se controlar. Uma outra testemunha convocada pela promotoria, Mary Jane Neal, que trabalhava como garçonete no restaurante Mr. George's, localizado perto do Lago Murray e frequentado por Bell, declarou que confiava totalmente nele e o considerava um amigo. Ela contou que seus pais, Margaret e Ashley, foram ao local na noite de 31 de maio de 1985 e pediram para convidá-lo para jantar junto com os dois. Ele respondeu que estava assistindo à Universidade da Carolina do Sul nas finais universitárias de beisebol. O jogo estava disputado, com o placar em 0-0. Ela voltou a ligar mais tarde, pois Archie queria saber o placar do jogo. Bell narrou o que aconteceu nas 5 primeiras entradas da partida. Naquele momento, Shari Smith estava amarrada com fio elétrico ou deitada sob o protetor de colchão no quarto de hóspedes do Shepard, apavorada e à espera de seu destino, ou então Bell já a havia matado. Neal contou que conversou sobre seus medos a respeito da própria segurança com Bell, que se comprometeu a passar na casa dela toda noite para ver se estava tudo bem. Eu confiava nele, explicou. Se não fosse ele, teria medo de ir para casa. Algumas pessoas podem ficar surpresas com o fato de que alguém tão violento também possa parecer bastante protetor ou vice-versa. Para mim, porém, isso não é surpreendente. É parte do estímulo para esse tipo de predador sentir que tem controle sobre a vida e a morte, que pode decidir entre matar e salvar. Em ambos os casos, ele se sente na posse da outra pessoa, considera que através dessa intervenção ela se torna sua. O júri ouviu 6 gravações telefônicas, entre elas aquela na qual Bell contou para Dawn como havia matado Shari. Sverling protestou contra a reprodução das fitas, alegando que Bell já tinha sido condenado naquele caso e que não poderia ser julgado de novo pelo mesmo crime.
Myers argumentou que as fitas eram indicativas do caráter de Bell como um indivíduo cruel e violento, em vez de psicótico. A última testemunha da acusação na fase de sentenciamento foi Dawn, que falou sobre o telefonema que levou à localização de Deborah May. A senhorita recebeu mais telefonemas dessa pessoa depois que foram passadas as instruções para chegar ao corpo de Deborah May? Perguntou o promotor. Não, esse foi o último que recebemos. E, por favor, informe de novo à corte o que mais ele lhe disse durante essa chamada. Ele me disse que eu seria a próxima. Assim como no julgamento do caso Smith, fui convocado como testemunha de refutação e, mais uma vez, peguei um avião no raiado dia do depoimento. Encontrei-me rapidamente com Donnie Myers quando cheguei a Pickens, mas estávamos confiantes sobre o que precisava ser dito, portanto não foi necessária uma longa reunião para discutir estratégias. Eu não tinha com os Elmick o mesmo envolvimento pessoal que estabeleci com os Smith. Eles não precisaram ser recrutados para atrair o assassino da filha para fora de seu esconderijo. Dessa forma, não tive contato com Deborah, Sherwood e os filhos deles. Por outro lado, a vítima do crime era mais próxima, em termos de idade e aparência, de minhas duas filhas do que Shari, e eu senti uma conexão com o caso e uma necessidade de sentir que cumpri meu dever ao participar daquele julgamento. Embora já tivéssemos obtido uma condenação, eu achava que o mesmo veredito deveria ser dado naquele caso, para fazer justiça a Deborah May. Na apresentação feita pela acusação, várias das vítimas anteriores de Bell contaram que ele fez ou tentou fazer com elas. Dahlia Ovell relatou o que acontecerá quando Bell apareceu em um Fusca verde enquanto ela voltava a pé para a casa do mercado, perguntando se queria uma carona. Ele me agarrou e encostou uma faca na minha barriga, mas eu gritei e ele se assustou. Sobre a condenação prévia de 1976, Ronald Abarré, ex-procurador do 5º Circuito Judicial, explicou que Bell abordou uma estudante da Universidade da Carolina do Norte para pedir informações. Quando ela respondeu que não sabia, ele apontou uma arma e ameaçou matá-la. Então a agarrou e a puxou na direção do carro. Felizmente, ela conseguiu se desvencilhar do agressor e fugir. Sverling também recorreu à conhecida tática de convocar profissionais da área de saúde mental para testemunhar. O Dr. Edwin Harris, um psicólogo que atendeu Bell em Charlotte em 1979, afirmou que, de acordo com os testes aplicados, o paciente tinha problemas para lidar com mulheres. Ele considerava as mulheres objetos a serem usados sexualmente, observou o profissional, acrescentando: eu o vi como um indivíduo psicologicamente dividido, perturbado e doente. Também afirmou que Bell não conseguia integrar de forma harmônica os lados masculino e feminino de sua personalidade. Isso até poderia ser verdade, mas o que tem a ver com a compulsão de estuprar e matar? Interrogado pela acusação, Harris confirmou que Bell conseguia reconhecer e entender a diferença entre certo e errado. O Dr. Lucius Presley, mais uma vez, caracterizou Bell como um sádico incapaz de controlar impulsos. E o Dr. Robert Sabalizo o descreveu como borderline psicótico, mas não um esquizofrênico, quando afirmou que Bell via muitos conflitos entre o bem e o mal e entre demônios e deuses nos borrões de tinta do teste de Rorschach. Isso deixa clara a diferença entre a abordagem dos psicólogos e nossa linha de trabalho, pois eu não vejo uma correlação entre isso e a incapacidade de conter o impulso de sequestrar e assassinar metodicamente outra pessoa. Embora eu não pudesse citar o perfil em meu depoimento, por não ser considerado uma evidência criminal, fui chamado ao banco das testemunhas de novo, dessa vez para falar sobre minha avaliação de Bell quando o observei e conversei com ele na delegacia de polícia do condado de Lexington. Relatei que, embora fosse um indivíduo estranho, parecia mentalmente são e consciente do que estava acontecendo. Ele tinha uma aparência aciada, ordeira, contei. É um ser um tanto gregário e lógico. Parecia estar gostando da atenção que recebia. Mais uma vez, expliquei qual foi minha abordagem. Nós propusemos uma narrativa que livrava a cara dele para proporcionar uma espécie de rota de fuga. Ele me disse que era responsável pela morte, mas não o Leury Gene Bell que estava diante de mim, e sim o Leury Gene Bell mau. Em minha opinião, foi uma tática muito eficiente, pois o levou a admitir que estava envolvido no homicídio. O júri se reuniu para discutir a sentença às 11h39 do dia 2 de abril, quinta-feira. As deliberações foram concluídas 1h07 depois, e todos voltaram ao tribunal. Depois de papel com o veredito ser entregue ao juiz Richter, o oficial da corte leu em voz alta. Nós, o júri do caso supracitado, tendo nos convencido sem margem para dúvida razoável que o homicídio foi cometido sob a circunstância agravante de um crime de sequestro, recomendamos à corte que o réu, Leury Gene Bell, seja sentenciado à morte pelo assassinato de Deborah May Elmick. A não ser pelo nome da vítima, foram as mesmas palavras usadas na decisão do caso Smith. Era a primeira vez que um júri do condado de Pickens aplicava a pena de morte desde sua reinstituição pela Suprema Corte, em 1976. Satisfeito com o veredito e a sentença, eu me despedi de Myers, Metz, McCarthy e os membros de suas equipes e voltei para a Virgínia. Não só nossa quantidade de casos continuava crescendo, como, àquela altura, eu havia recebido a chance de recrutar mais gente. Tinha novos agentes recém-incorporados à unidade de ciência comportamental para treinar como analistas de perfis.
Capítulo 26. Depois de sentenciado, Bell foi levado à prisão do condado de Pickens e de lá, de volta ao CCI, em Colômbia. Havia recebido 2 condenações à morte, mas então teve início o bizantino processo das apelações a outras instâncias. Com ele na cadeia, os policiais e promotores públicos de Charlotte começaram a investigar mais a fundo sua relação com o ainda não solucionado caso do desaparecimento de Sandy Lane Cornett, cerca de 2 anos e meio antes. Ao reexaminarem de forma mais atenta o interrogatório que fizeram com Bell, os investigadores relataram que ele falou em detalhes sobre o dinheiro sacado da conta bancária de Cornett depois que ela desapareceu, e que contou aos policiais Larry Walker, Steve Wilson, agente do Bureau Estadual de Investigações, e Chris Owens, capitão da polícia do condado de Mecklenburg, que o sequestrador era alguém com seu perfil, mas não assumiu a culpa pelo crime. Havia algumas coisas que ele contou sobre nosso caso que não sabíamos, e que então verificamos, relatou Walker. Bell alegou que o criminoso, originalmente, foi assaltar a casa, mas então viu Cornett por lá com o noivo. Ele esperou que o noivo fosse embora e bateu à porta. A princípio assustada, ela então reconheceu e o deixou entrar quando falou que estava passando pela vizinhança e resolveu parar para uma visita. Em seguida, ele a amarrou e a estrangulou. Esses detalhes sem dúvida se encaixavam no M.O. de Bell, apesar de ele ter negado seu envolvimento por intermédio dos advogados. Ele afirmou o tempo todo sua inocência a esse respeito, garantiu Sverling. O Departamento de Polícia de Charlotte declarou que já havia descartado todos os demais suspeitos do caso. Apesar de tudo pelo que a família Smith passou, Bob continuou a pregar na cadeia e a servir como capelão na prisão do condado de Lexington. Dawn acompanhava com frequência e também visitava sozinha o local. Bob também coordenava um grupo de estudos bíblicos que se reunia semanalmente em um instituto correcional para menores, e Hilda pregava na prisão feminina. Juntos, o casal passou a fazer parte da junta diretiva do Grupo Esperança para as Vítimas da Carolina do Sul, uma rede que oferece auxílio e apoio emocional às vítimas de crimes violentos e seus familiares. Em diversas ocasiões, o xerife Matt pedia a Bob que o acompanhasse quando precisava comunicar pais sobre o assassinato de seus filhos. Em abril de 1987, no mesmo mês em que foi concluído o julgamento do caso Elmick, as campanhas evangelistas de Billy Graham visitaram o CC. Dawn, uma celebridade no estado em razão do título de Miss Carolina do Sul, também compareceu e falou sobre o rapto e assassinato de Shari. Além das diversas apresentações e aparições públicas, ela começou a gravar música gospel e no 3º aniversário da morte da irmã lançou uma composição própria intitulada Sisters. Em 24 de agosto de 1987, por decisão unânime, a Suprema Corte da Carolina do Sul manteve as condenações de Bell pelo sequestro e homicídio de Shari Smith. O recurso impetrado por Sverling tinha como principal argumento um suposto erro do juiz Smith por considerar Bell mentalmente apto a ser julgado. Outra questão era se o juiz não teria se equivocado ao permitir que os familiares de Shari fossem convocados para testemunhar a respeito de como o assassinato dela afetou a vida de todos. Existe muita gente no sistema judicial que se opõe a depoimento sobre os impactos dos crimes sobre as vítimas, por seu potencial de comover o júri, consequentemente, de criar uma atmosfera enviesada no processo de sentenciamento, inclusive em casos nos quais 2 réus são condenados por um mesmo crime. Com base em minha experiência, eu defendo o contrário. Toda vez que um criminoso ataca alguém, cria uma relação com a vítima, a revelia da pessoa atacada, mas nem por isso o vínculo deixa de existir. Portanto, acredito que a parte prejudicada deva ter uma participação decisiva no desenlace dessa relação. No ambiente do tribunal, o juiz atua para garantir que o peso desse tipo de depoimento não seja excessivo, mas as vítimas devem ter seus direitos respeitados tanto quanto os acusados. Com a derrota na instância estadual, Sverling anunciou que passaria para as Cortes Federais de Apelações. Consideramos que surgiram novas questões a serem debatidas e vamos continuar tentando, declarou o advogado. Em janeiro de 1988, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a acolher a apelação de Bell, rejeitando os argumentos de que os direitos garantidos ao réu pela Sexta Emenda foram violados, porque ele não teve um julgamento público, já que os espectadores foram impedidos de entrar ou sair do tribunal em determinadas partes dos procedimentos. Outra questão legal a ser resolvida era se Bell poderia ser executado pelo assassinato de Shari Smith antes que todas as possibilidades de recursos do caso Elmick fossem esgotadas. Em mais uma prova de como o processo de apelação em um caso de pena capital pode ser complexo, Sverling afirmou que deixaria de representar Bell nas demais instâncias, porque, a partir de um determinado ponto, os pedidos de reversão de pena costumam envolver alegação de imperícia por parte da defesa durante o julgamento. Mas ainda vou conduzir a apelação no caso Elmick, explicou Sverling. Então, por um lado, vou apresentar o caso na Suprema Corte da Carolina do Sul na 2ª instância, enquanto, por outro, vai haver outra pessoa impetrando o recurso de reversão de pena da primeira condenação, em que a eficácia de minha atuação vai ser questionada. Em abril de 1988, Tom Means, defensor público dos condados de Ellifield, McCormick e Saluda, assumiu a condução das apelações do caso Smith. No mês seguinte, Sverling defendeu,
Diante da Suprema Corte da Carolina do Sul, o argumento de que as gravações dos telefonemas não deveriam ter sido admitidas como evidências no caso Elmick. O advogado também contestou a admissão das cordas da coleção de calcinhas encontradas na casa de Bell. Os pais de Deborah May acompanhavam tudo em silêncio no tribunal. Pelo que chegou a meu conhecimento, Sverlin e seu colega John Bloom alegaram que as fitas eram prejudiciais ao direito de defesa do réu, pois chamavam atenção para o fato de que Bell já havia sido julgado e condenado por homicídio relacionado. A lógica por trás dessa argumentação era a de que o réu tinha descrito para Dan como Shari foi assassinada, mas não havia menção alguma maneira como Deborah May foi morta. Portanto, a reprodução das fitas permitiu ao júri especular sobre o que teria acontecido no caso Elmick, sendo que não havia testemunhos a respeito de sua forma de morte. Donnie Myers rebateu com o argumento de que havia precedentes para admitir evidências de outros casos quando se comprovava a existência de esquema, complô ou motivação em comum. Nesse ponto, o processo de apelação, a não ser que se peça reversão de pena com base em afirmação de inocência, os argumentos costumam ter mais a ver com os procedimentos judiciais do que com o fato de o réu ser ou não culpado. Enquanto tudo isso acontecia, o encarcerado Leury Gene Bell se juntou à Igreja Batista Broadacres, com sede na cidade vizinha de Cayce. Alguns membros da congregação se opuseram, mas a maioria considerava que sua admissão era uma consequência natural do trabalho de evangelização conduzido pela igreja na prisão. Havia também quem afirmasse que tudo não passava de uma encenação elaborada pelos advogados para evitar a execução. De fato, muitos criminosos passam por uma conversão religiosa, ou pelo menos se dizem convertidos, depois de presos, e como Bell sempre afirmou ter uma relação especial com Deus, que inclusive lhe enviará visões, aquilo não me surpreendeu. Ele seria batizado dentro do CC. Em março de 1989, Dawn se casou com Will Jordan, tendo sua ex-colega de apartamento Julie como dama de honra. Durante a cerimônia, velas foram acesas em homenagem a Shari. Entre os cartões de congratulações, havia um de Leury Gene Bell, àquela altura no corredor da morte do CCI, dando os parabéns pelo casamento e pelo aniversário de 25 anos, mas ela tentou não deixar que aquilo estragasse a ocasião. Juntos, Dawn e Will trabalharam na expansão do que se tornaria a empresa Jordan Ministries, discursando e cantando em igrejas e entidades da sociedade civil, levando uma mensagem de fé e superação. Quando estava de mudança com o marido para Fort Worth, no Texas, onde Will faria um mestrado em divindade no Seminário Teológico Batista do Sudoeste, Dawn recebeu uma carta de Bell. A mensagem citava o que as escrituras bíblicas diziam sobre o perdão, e Dawn ficou ofendida por ele ousar querer lhe ensinar algo sobre o assunto. Mas, como escreveu em seu livro, ela não conseguia tirar a carta da cabeça e precisou questionar sinceramente se de fato havia perdoado o assassino da irmã. Mesmo se tivesse, se ele deveria saber disso. Dawn decidiu escrever de volta para ele, contando como a graça divina a ajudou a suportar todas as provações a conduzi-la a este ponto de minha vida. Ela explicou que, embora nunca fosse esquecer o que ele fez com sua família, gostaria que Bell soubesse que tinha seu perdão. Contou também que rezava por ele e seus familiares. Quando sentei para ler o que tinha escrito, senti que um grande fardo tinha sido retirado de minhas costas. Contou. Perto do fim de fevereiro de 1990, a Suprema Corte da Carolina do Sul decidiu que Bell havia recebido uma condenação justa no caso do assassinato de Deborah May Elmick, além de ter mantido a sentença de morte pelo homicídio de Shari Smith. Em outubro, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a condenação de Bell no caso Elmick. Depois de todas as apelações, nenhum tribunal havia encontrado um erro irreversível nos procedimentos jurídicos envolvendo o réu. Em junho de 1992, a polícia de Charlotte e o Departamento de Polícia do Condado de Cherokee planejaram uma busca em um poço abandonado, depois que um informante contou que Bell havia lhe dito que aquele era o local onde havia desovado 2 corpos. Um deles, conforme os investigadores acreditavam, seria o de Sandy Cornett, o outro, de uma vítima desconhecida. O homem contou que, aos 15 anos, estava viajando de carona pela rodovia I-85 quando Bell parou para ele e a pessoa que o acompanhava. O criminoso teria dito que vira 2 corpos jogados no poço e manteve isso em segredo por 8 anos, mas que sua consciência no fim havia pesado. O informante relatou que, quando Bell mostrou o local, teria falado: "Se não fizerem o que eu mandar, é isso que vai acontecer com vocês." Os policiais não sabiam o que encontrariam, nem se haveria algo a ser descoberto, mas a cronologia do depoimento batia com a data do desaparecimento de Cornett, e nós sabíamos que Bell gostava de mexer com as emoções das pessoas com suas narrativas de sexo e violência. Mesmo com carrapatos, enxames de abelhas e calor, cerca de 25 policiais participaram da busca, tentando refazer o que achavam ser o caminho feito por Bell por estradas rurais de terra entre trechos de mata fechada, guiados por um helicóptero que seguia as orientações passadas pelo caronista. No local, os investigadores usaram uma bomba para remover 7,5 metros de água daquele que imaginavam ser o poço descrito pelo informante, a cerca de 6 quilômetros da I-85. Leury, o irmão de Cornett, acompanhou a polícia, enquanto seus pais aguardavam em um hotel próximo. A polícia usou uma câmera especial para vasculhar o poço, mas nada foi encontrado. Após 2 dias, a busca foi encerrada.
Tínhamos certeza de que estávamos no lugar certo, afirmou a sargento Donna Job, da polícia de Charlotte. O problema é que são muitos poços. Ela afirmou que os investigadores voltariam a se reunir para rever as informações disponíveis, se tentar encontrar outros locais compatíveis com a descrição. Em abril de 1993, a Suprema Corte dos Estados Unidos mais uma vez se recusou a acolher uma apelação à sentença de Bell no caso Smith. Àquela altura, Dow e seu marido, Will Jordan, estavam à espera do primeiro bebê do casal, uma menina que deram o nome de Hannah Sharon. Em outubro do mesmo ano, um juiz da Corte Distrital dos Estados Unidos rejeitou mais um recurso contra a decisão do caso Smith. Mas a história ainda não havia chegado ao fim. Capítulo 27. Em 4 de abril de 1995, dia do aniversário de Dawn, Bob Smith sofreu um ataque cardíaco enquanto preparava o jantar na churrasqueira do quintal, depois de voltar de uma viagem de negócios a Atlanta. Felizmente, conseguiu ser atendido no hospital a tempo. Os médicos atribuíram o incidente ao estresse acumulado. Em 7 de setembro de 1996, sexta-feira, mais de 10 anos depois da condenação pelo assassinato de Shari Smith, a pedido do procurador-geral Charlie Condon, a Suprema Corte da Carolina do Sul estabeleceu o dia 4 de outubro como data de execução de Bell, então com 47 anos. Após todos os recursos das instâncias estaduais e federais terem sido negados, Condon anunciou: é chegado o momento de cumprir a decisão do júri. Os advogados de Bell contra-atacaram em 10 de setembro, com um pedido à Corte Estadual Distrital para mais uma audiência, a fim de determinar a competência mental do réu. Nesse meio tempo, o criminoso já havia inclusive decidido como morreria. Embora o governador David B. Asley tivesse assinado um decreto em 1995 alterando o método de execução aplicado no estado da cadeira elétrica para a injeção letal, os condenados antes dessa década ainda poderiam optar pela opção anterior. Bell preferiu ser eletrocutado, o que me levou a perguntar se a escolha bizarra tinha alguma coisa a ver com a profissão que ele exercia antes de ser preso. Ao que parece, ele também associava a cadeira de madeira à cruz em que Jesus foi morto. Em 27 de setembro, sexta-feira, depois de ouvir profissionais convocados por ambas as partes, o juiz David Marin determinou que Bell cumpria os requisitos de sanidade mental previstos na lei estadual. Aparentemente concordando com Myers, declarou que o réu demonstra capacidade cognitiva suficiente para manipular o sistema e obter os resultados que deseja. E continuou: apesar de doente mental, ele consegue manipular e controlar suas reações quando assim deseja. Ele se mostra apto a transmitir muita informação para seus advogados. Desde a morte da filha, Deborah L. Miklov guardava a boneca favorita de Deborah May no quarto de sua casa em Barville. Depois de se divorciar de Sherwood, tinha voltado a usar o nome de solteira. Foram várias as ocasiões em que via a morte de uma criança, em especial vítimas de violência, aproximar ou acabar distanciando um casal. Os Smith se uniram ainda mais. Os L. Mick não tiveram a mesma sorte. Com a boneca nas mãos, Deborah declarou a John Allard, repórter do State: é um conforto para mim. Não é como tê-la aqui comigo, mas é o mais perto disso que posso chegar. Ainda rezo toda noite para que ela esteja sendo bem cuidada. Em 2 de outubro de 1996, depois que a Suprema Corte da Carolina do Sul se recusou a reexaminar a decisão do juiz estadual de que Bell estava mentalmente apto a ser executado, Deborah enfim começou a achar que aquela aprovação que já se arrastava por 11 anos estava perto do fim. Enquanto isso, os advogados de defesa preparavam mais uma argumentação a ser apresentada à Corte de Apelações do 4º Circuito Judicial, solicitando à Suprema Corte dos Estados Unidos o adiamento da execução, marcada para a primeira hora de 4 de outubro, sexta-feira. Deborah contou que pretendia comparecer, ainda que tecnicamente a sentença a ser executada fosse pelo assassinato de Shari. Eu sinto que preciso estar presente para me sentir satisfeita. Todos os dias acontece alguma coisa que me faz pensar em minha filha. Ela admitiu que já havia perdoado Bell, mas a questão não era tão simples. Cheguei à conclusão de que precisava perdoá-lo para me reconciliar com Deus. Mas a execução não vai me fazer deixar de pensar em como Deborah estaria hoje. A.L. Mick, avó de Deborah May, declarou: isso só vai acabar para nós quando acabar para ele também. Sinto que um fardo vai ser retirado de minhas costas na sexta-feira. Àquela altura, Larry e Jenny Bell já tinha passado mais tempo no corredor da morte do que Deborah May pôde passar neste mundo. Rick Cartretti, irmão de Hilda Smith, pretendia comparecer como representante da família da vítima. Naquela época, mais informações a respeito de Bell tinham vindo à tona e foram um tanto surpreendentes para mim. Além do histórico de crueldade contra animais de pequeno porte, na adolescência e no início da juventude, ele havia abusado de várias parentes do sexo feminino, que foram pressionadas pela família a não denunciarem nem prestarem queixa na polícia. Uma das meninas, depois de adulta, contou que foi molestada com carícias indevidas e perseguida por ele dos 5 aos 13 anos. Quando ficou um pouco mais velha, contou que foi trancada em um armário e estuprada.
Ele sempre soube diferenciar o certo do errado, declarou a John Allard, do State. Mas não conseguia conter esses impulsos. A coisa foi ficando cada vez pior sem tratamento. Não fiquei surpresa quando soube que ele foi preso por aqueles assassinatos. Eu sabia que, em algum momento, ele acabaria fazendo uma coisa dessas. Em 2 de outubro de 1996, quarta-feira, 2 dias antes da data marcada para a execução, a Suprema Corte da Carolina do Sul se recusou a reexaminar a decisão do juiz Marin de que Bell estava apto a ser executado, apesar da doença mental. A Corte de Apelações do Quarto Circuito Judicial também não acolheu os recursos de última hora tentados pela defesa para impedir ou adiar a execução. O governador David Beasley, por sua vez, examinou o caso, mas não concedeu clemência ao prisioneiro. Investigadores da polícia de Charlotte foram à Colômbia tentar negociar um último interrogatório com os advogados de Bell, para ver se conseguiam arrancar dele algo sobre o desaparecimento de Sandy Cornett, inclusive a localização do corpo, esclarecer se ele sabia alguma coisa sobre o ocorrido com Denise Porsche ou Betty Mayhagen, ou ver o que ele poderia informar sobre qualquer caso ainda não solucionado. Bell se recusou a falar com os detetives sobre Sandy Cornett ou qualquer outro caso. Conversei com os familiares de Sandy. Estão todos arrasados, declarou o sargento Rick Sanders, do Departamento de Polícia de Charlotte. Eles sabem que, com a morte dele, perde-se a última chance de encontrá-la, para que possa ser devidamente enterrada. Com o macacão verde, Larry Jane Bell foi para a cadeira elétrica, usada pela primeira vez em 1912, pouco depois de uma manhã de 4 de outubro de 1996, sexta-feira. Parecia tranquilo e resignado enquanto o mecanismo composto de uma esponja, uma argola de metal e um revestimento externo de couro era fixado à sua cabeça para transmitir a descarga elétrica fatal. Um fio terra foi conectado a uma tornozeleira metálica em sua perna direita. Ele não deu uma declaração final e não esboçou resistência quando o capuz marrom de couro foi colocado sobre sua cabeça. O protocolo de execução exigia a presença de 3 pessoas não identificadas em uma sala atrás de um espelho na câmara de execução, que apertariam simultaneamente 3 botões vermelhos em uma caixinha metálica. Apenas um deles ativaria, de fato, o mecanismo, então nenhum dos 3 saberia quem foi o responsável pela morte. Bell pareceu ter um sobressalto quando a carga de 2000 volts atravessou seu corpo. Os punhos se fecharam e as costas se arquearam levemente. Em seguida, parou de se mover. Larry Jane Bell foi declarado morto a 1h12. Ele nos fez passar por dias infernais, declarou o xerife Metz. A família Smith perdoou Bell, mas eu não consigo. Cada um que examinar esses trágicos casos pode concluir por si só se Larry Jane Bell sofria de uma doença mental grave bastante para eximi-lo da responsabilidade legal e moral pelos crimes de sequestro e assassinato que cometeu contra Shari Smith e Deborah Mayhelmick. Como nenhum de nós tem o poder de ler a mente dos outros, não existe como ter certeza, nem por um lado nem por outro. De meu ponto de vista, o que leva em consideração é que ele sabia quanto tempo poderia ficar ao telefone até que as ligações fossem rastreadas e policiais fossem mandados ao local de onde estava falando, e também como não deixar evidências nos telefones públicos que usava. Além disso, ele tomou a precaução de disfarçar a voz com um modulador antes de se tornar mais confiante ao conseguir escapar das forças da lei, e planejou os raptos e assassinatos, aguardando até conseguir um lugar seguro para levar as vítimas. Empreendeu esforços para esconder onde deixou os corpos, até se certificar de que a decomposição tornaria difícil a obtenção de evidências, e planejou, com antecedência, a troca das placas dos carros que usou. Por fim, manipulou sádica e repetidamente a família Smith, alimentando a esperança de que Shari estivesse viva. Questiono como alguém, seja qual for a gravidade de sua normalidade mental ou emocional, poderia considerar aceitável sequestrar, violar e matar 2 garotas inocentes, e a resposta que chego é que isso é impossível. O criminoso fez isso para satisfazer um desejo próprio, apesar de saber que era uma coisa errada e cruel. Levo em consideração, também, que, não importa as circunstâncias que a vida imponha para nós, todos temos escolhas a fazer. Diante do terrível e prematuro fim da vida, Shari Smith fez sua escolha com generosidade, dignidade e equanimidade quase inconcebíveis. Não consigo nem imaginar o que pode ter se passado na mente da pequena Deborah Mayhelmick, nova demais para entender o que estava acontecendo, além de terror, medo e dor. Ao longo de uma vida bem mais longa que a delas, Larry Jane Bell fez as próprias escolhas, que servem como lições para todos nós. Epílogo. Em maio de 1997, enquanto Bob viajava a trabalho para Dakota do Sul, Hilda Smith teve um acesso muito forte de dor de cabeça e náusea. Down insistiu para que ela procurasse atendimento e a levou até o pronto-socorro do Centro Médico de Lexington. No hospital, Hilda teve convulsões. Foi descoberto que ela havia sofrido um aneurisma cerebral e precisaria fazer uma cirurgia de emergência no dia seguinte. Foi, então, transferida de ambulância para o Hospital Memorial de Isham, acompanhada por Down, que contatou o pai e o chamou de volta para casa.
Ele passou a noite na estrada viajando para Minneapolis, onde pegou o primeiro voo para Charlotte. Quando chegou ao hospital, Hilda já estava sendo preparada para entrar no centro cirúrgico. Ela passou 18 dias na unidade de terapia intensiva do setor de neurocirurgia do hospital, onde esteve à beira da morte 2 vezes e passou um total de 46 dias internada. Bob, Dawn, Robert e a própria Hilda consideraram sua recuperação um milagre. Naquele mesmo ano, Will Jordan, já um pastor ordenado, separou-se de Dawn, alegando que não a amava mais, a deixando com 2 filhos pequenos, na época com 1 e 4 anos. Mais tarde, ele voltou a se casar. Deborah L. Miklow se casou com John Armond Johnson em 8 de julho de 1997. Em 10 de dezembro de 1997, sua filha Rebecca, a irmã mais nova de Deborah, Mike, todos chamavam de Beck, teve uma menininha, a quem deu o nome de Deborah. Em 2003, Hilda Smith faleceu, depois de uma luta de 2 anos contra um câncer no ovário. Em 2015, o xerife James Metz foi processado por sua participação em um esquema para evitar que os imigrantes legais detidos na prisão do condado de Lexington fossem identificados pelas autoridades federais. Ele se declarou culpado das acusações. Aos 68 anos de idade, era xerife do condado desde 1972, um dos servidores públicos eleitos mais longevos da história do estado, e havia transformado uma força com 12 homens mal treinados de uma região rural em um departamento moderno e eficientíssimo de aplicação da lei com mais de 300 policiais. Apesar das mais de 300 cartas de apoio da comunidade e de um pedido conjunto dos advogados de acusação e defesa para que Myers não precisasse cumprir pena em regime fechado, o juiz T.L. Voten, do Circuito Distrital dos Estados Unidos, responsável pelo Distrito da Carolina do Norte, condenou a 1 ano e 1 dia de prisão e uma multa de $10.000. Nesse meio tempo, Lewis M. Secart assumiu interinamente o cargo de xerife. Metz passou 10 meses no Complexo Prisional Federal de Butner, na Carolina do Norte, até ser solto em abril de 2016, por bom comportamento. Lewis M. Secart faleceu em janeiro de 2018, aos 76 anos. Tinha começado sua notável carreira nas forças da lei como policial rodoviário em 1964, incorporando-se ao Departamento de Polícia do Condado de Lexington em 1972, onde serviu até se aposentar em 1999. Os desaparecimentos de Denise Nelson Mipoche, em 1975, Beth Marie Hagen, em 1980, e Sandy Elane Cornett, em 1984, permanecem sem solução. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura! Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.